Adoro como tu bebe. Tu dá play e começa a beber. Tu não bebe antes de dar o play. Mas por quê? Por quê? Profissionalismo. Tá, beleza. Davi, fala aí. Teu nome é Davi? Meu é Lucas. Ninguém me chama de Lucas. Todo mundo te chama de Davi. Como é que foi tua semana hoje? Hoje. Como foi minha semana hoje? Essa semana eu joguei muito RPG. Acho que nessa semana a gente jogou mais RPG do que a gente normalmente joga por semana. Eu tava lá em todas. É, eu sei, por isso eu digo a gente. Aham. Foi o quê? 4, 5? Todos 5? os dias menos sexta. Caraca, isso é muito. Vai ser 5 hoje, né? Tudo der certo. Então eu joguei muito RPG. Eu comecei a ver aquela série que eu não lembro o nome porque eu comecei a ver por pouco tempo, mas é Brooklyn Nine. Com Terry Crews? Isso, Brooklyn Nine-Nine, isso aí. isso. E acho que é a primeira vez que eu paro pra ver uma série de comédia, tirando o Fargo. Fargo. Fargo é muito bom, mas é a primeira vez que eu paro pra ver uma série de comédia de verdade. E é bom começar por essa porque ela tem 20 minutos de episódio cada episódio, isso é ótimo. Isso é muito bom. Eu só sei o nome, eu nem sei do que Fargo se trata. Fargo é uma... É tipo um monte de contos policiais que realmente existiram, mas só que... São contos muito bizarros, são tipo coisas extremamente improváveis de acontecer. Mas é muito boa, é muito boa. E a atuação na série é muito legal também, eles chamam atores muito fodas pra fazer parte dela. Aí cada temporada é uma história diferente que se passou na mesma cidade. É muito antiga? Beleza. A série Fargo é nova, baseada no filme de 2012, 10? Não sei. Então é bem recente, né? Uhum. A série é de 2016, se não me engano, 2016 pra 2017. E aí tem agora a terceira temporada que é com o Ewan McGregor. Tá explicado muita coisa. Mas a primeira também todas elas foram com atores bem legais. Eu comecei a ver Brooklyn Nine-Nine agora, muito boa, muito engraçada. Não é uma série que eu acharia que você fosse assistir. Série policial? Em geral, série policial não parece ser algo que você veja, porque geralmente tem clichê pra cacete. Não quando é um drama policial. Quando Tipo, todas as séries policiais da Universal. Tipo CSI, essas coisas, eu realmente não tenho interesse nenhum, mas nesse caso é muito absurdo o nível. É tipo você vê um filme ver as histórias do filme do Tarantino e o nível de aleatoriedade que elas têm no meio. Tipo, essa história é sobre um roubo, só que no meio tem uma prostituta, tem um gimp, tem um urso, seja lá o que tem no meio. Sacou? É basicamente isso toda temporada. Cada temporada é com um protagonista diferente. Os protagonistas são sempre os bandidos ou são o policial que prendeu eles e o bandido. São os dois protagonistas da série sempre. E essa eu terminei, mas aí agora eu comecei a ver Brooklyn Nine-Nine, é muito boa. Tu ficou sabendo que a série tinha sido cancelada por um tempo? O Brooklyn Nine-Nine. Só Tudo que sendo cancelado. mas voltou por um motivo. Se eu não tô errado, se essa é série mesmo. Tinha um post no Twitter do Guilherme Del Toro, onde ele falou: poxa, não acredito que cancelaram minha série favorita. E aí de repente todo mundo falou: vamos voltar a fazer essa série. Foi muita gente, na real, de Hollywood falando que essa série era a favorita deles. E aí, se eu não me engano, mas eu provavelmente estou errado, acho que foi uma outra empresa que comprou pra continuar a série, porque a outra tinha realmente cancelado. Eu sei que meu irmão gosta pra cacete dessa série. Todo dia ele assiste essa série na mesma velocidade que minha irmã reassiste Friends. Mas é aquela, 20 minutos, é fácil de ver. Eu comecei. Essa semana, falando em cancelamento também, foi recebida a notícia sobre todos os cancelamentos das séries da Marvel, o que é muito triste, mas pelo que eu tô vendo, a ideia é cancelar elas e depois vender o produto para o novo sistema de streaming da Disney para eles fazerem continuações ou séries novas à base do produto que acabou. Se for continuação, tranquilo, mas se começar uma série nova, acho que vai ser um desperdício, porque tinha uma galera muito boa ali. Tinha uma galera muito boa envolvida. Não vou sentir falta nenhuma de Luke Cage e Punho de Ferro, mas... Eu nem cheguei a ver Luke Cage. Eu vi um episódio de cada. Eu terminei Punho de Ferro a primeira temporada, não vi a segunda. Luke Cage eu vi 2 episódios e Jessica Jones eu vi 2 episódios também. Jessica Jones eu também achei meio meh. Eu não tive muita vontade de ver Punho de Ferro, né? Eu não tive muita vontade de ver Punho de Ferro por causa do que o cara falou sobre a série. Tipo, quando você tem que falar, ninguém assistiu minha série porque ela é sobre um homem branco rico hoje em dia.
Eu assumo que você não tem muita confiança no que você fez pra começar. Eu queria ver a série porque ela ia pegar mais o lado místico da Marvel, que até então só estava sendo utilizado pelo Doutor Estranho nos filmes, né? E o Punho de Ferro é o outro lado místico dos Vingadores Urbanos e tal. O lado místico urbano. É, o lado místico urbano, mas não foi tão explorado assim não. Eles iam explorar mais depois, pelo visto, mas não chegou lá. Eu pensei que eles fossem que nem a Marvel sempre faz, e juntar todo mundo. Eles juntaram, tem os, Mas foi tem os, um os episódio, defensores. Não, foi uma temporada, os É uma defensores. série? É, tem todos eles juntos. Que é boa. Parece pra mim como uma coisa muito cara de fazer. Tipo, agora vamos juntar todos esses elencos Eu em acho uma que foi. outra série. Eu acho que foi. Essa série teria que fazer o sucesso de cada uma delas sozinha. Mas ela foi boa, ela foi boa. Foi inferior a todas as temporadas de Demolidor e inferior à única temporada de Justiceiro. Alguma Mas outra foi superior a Demolidor? A primeira temporada de Justiceiro chegou muito perto do quão bom foi a primeira temporada de Demolidor. Mas acho que a segunda e a terceira são as melhores. Terceira, então, é a melhor pra mim. Eu fico feliz que tenha terminado na terceira. A gente tá falando isso contigo. Porque a história chegou no final, então... Se terminou agora, se foi cancelado agora é triste, porque o elenco tava... Tipo, o elenco tinha um nível de... Os caras tinham um nível de amizade muito bom, os atores do elenco. Tanto, parece que tanto fora quanto dentro, porque com os personagens tu tinha aquele negócio de dá pra ver que eles são amigos, não, você não vê um ódio inerente dos atores querendo terminar essa série logo. Dá pra ver que a galera tava se divertindo no processo, isso é sempre bom. Mas se bobear, que nem eu tinha te falado, se eles comprarem, talvez eles continuem com a mesma galera. Eu espero. Mas aí vai continuar Demolidor também. Muito provavelmente. Não teria por que não. Só espero que eles não comecem a encher o saco. Porque eles trouxeram muito vilão legal pro Demolidor. Só teve pouquíssimos, na verdade. Foram 3 vilões. Acho que foram 3 vilões nas 3 temporadas, mas um foi vilão de 2, então. Que é o... Mas também é o vilão do Demolidor, né? O Rei do Crime. Que eu sempre confundo com Cabeça de Martelo. Uau! Eu sempre confundo. Pensei que tu confundir com o Rhino, é mais parecido. Não, porque os dois sempre estão usando terno. Justo. E eles sempre são cabeçudinhos, o que é... Mas nos novos quadrinhos, o Rei do Crime tem uma mini cabecinha comparado ao corpo dele. Então, eu lembro de Marvel em questão de essas pessoas obscuras que nunca apareceram em série, nada, e agora estão aparecendo, em quadrinho de 2000 em jogo de Play 1. Então é literalmente temos 12 polígonos nesse videogame, deixa o Cabeça de Martelo ser literalmente o martelo andando com terno. Eu quase não joguei nesses jogos de Play 1 de super-herói. Os do Homem-Aranha eram tão bons. Surpreendentemente. Devia ser. Meu irmão Tinha o comprava Stan jogos Lee. na época, então tinha muito videogame, tinha muito futebol. Eu lembro que um dos que eu jogava começava com o Stan Lee narrando o tutorial do jogo. E aí o Homem-Aranha subia no telhado e o fera dos X-Men ensinava pra ele como é que fazia combo e os caralho. E era uma mistura, o Homem-Aranha encontrava até o Justiceiro. Ele ficava, para com isso, cara. Pega leve aí. Aí eu comecei a ver a série há pouco tempo. Eu ainda não terminei a primeira temporada. E eu trabalhei, foi basicamente isso. É estranho ser DJ, Cruzeiro. Muito estranho ser DJ. Qual a parte estranha de ser DJ? Sério. As pessoas são muito iguais em todas as festas, tipo, não importa qual festa eu for. Se eu for num aniversário de igreja, onde todo mundo que doou pra igreja agora tá lá na festa, é uma festa de fim de ano da igreja e tal, com o padre, com o pastor, tem as mesmas pessoas que uma festa de aniversário de 15 anos, onde a galera só tá indo lá pra ouvir funk e dançar, tá ligado? Todo mundo pede a mesma Tem música? tem o mesmo tipo de gente, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Então a parte mais estranha de ser um DJ é a filosofia por trás. Sei lá, acho que sim. Porque, por exemplo, se eu for pra onde eu trabalho, que é a sala escura, e eu começar a tocar, sei lá, Aos Olhos do Pai, pra uma galera de igreja, sempre vai ter as garotas que vão estar dançando no meio do salão. Elas podem estar dançando uma dança muito normal ou uma dança muito sensual, tanto faz. E vão ter os 10 caras que vão estar na parede com o copo na mão direita, batendo o pé no chão, esperando o momento certo de atacar, tá ligado? Mas eles nunca fazem porque eles estão com vergonha de tomar um fora na frente dos amigos, então
Fica tipo 2 horas de um monte de cara parado na mesma posição, observando as mulheres enquanto elas dançam, cagando pra eles. Já viu todo filme dos anos 60? É basicamente isso. Fica os caras na parede e as mulheres dançando, e chega uma hora que eles só se juntam e começam a mandar um footloose. E é um nível de triste barra patético. Eu fico só olhando pros caras e ontem eu tive o azar de que era uma festa de 50 anos de casamento. Porra! É. Então, tipo, só subiu pra sala escura onde eu trabalho os adolescentes que estavam na festa. Tipo, filho dos filhos de quem tava se casando, tá ligado? Que eram pouca gente, eram tipo 10 adolescentes que tinha na festa e tinham 3 crianças que nem estavam ligando pra dançar, elas só queriam jogar o fliperama, que é justo. Eu que também queria jogar fliperama, não queria estar trabalhando. E esses 10 adolescentes basicamente estavam se importando em se pegar na festa. Era o que eles queriam. Então eles foram falar comigo no começo da festa. Eles falaram, pô, não vai entrar ninguém aqui porque é todo mundo velho, ninguém quer subir as escadas. Você se importa da gente ficar aqui se beijando? Eu fico tipo, o quê? Como? Ela falou, não, a gente vai ficar 8 lá fora e 2 vão entrar e ficar. E depois esses 2 saem, entra mais 2, porque a gente quer fazer isso sem ninguém ver. Porque os nossos pais estão aqui e tal. Você se importa? Eu fico tipo, cara, que merda. Que merda. Eu falei, tá, tranquilo. Não me importa, a vida de vocês está complicada. Sem problema. E aí foi basicamente, querem conversar? Foi basicamente isso minha noite toda. Eu fiquei segurando vela pra, tipo, 12 casais pra 12 diferentes. casais diferentes, olhando eles, porque não tinha como não olhar, tá ligado? Eles estavam na minha frente. Então, essa é a parte mais estranha do trabalho de DJ. Isso foi esquisito. Quando você começa a ser um padre no confessionário. E aí a galera tava, uma galera tava tranquila, tava só tipo, beijinho, tchau, tchau. Mas tinha algumas que estavam pegando pesado, tá ligado? Uhum. Tinha garota de saia, tinha cara ficando, obviamente, de pau duro, que era bem triste. Obviamente, da sala escura eu enxerguei. Os caras estão de, calça skinny. Não tem como não ver, né? O cara sai ajeitando a camisa. Uau! Porra, o que será que é? O cara sai com aqueles negócios de amarrar no braço pra tirar sangue, tá ligado? Só pra manter a tensão. O cara sai com o bebê cenoura dele todo atiçado e quer que eu não perceba. Foi basicamente isso, todo meu momento de festa. Eu fiquei ouvindo R&B a noite inteira, mas toda vez que eles entravam lá, eles pediam pra eu colocar alguma versão do MC Livinho que fosse mais recente. Essa pra mim é a parte pior. Tem que ouvir funk. Quando pedem música. Tem que ouvir muito funk. Eu odeio quando pedem música pro DJ. Porque essa galera que quer ouvir funk em salão, tipo, eles não têm um preferido. Uhum. Isso é algo que, ao menos parece pra mim que eles não têm uma música preferida. A música preferida deles é a que acabou de lançar e que fez mais sucesso. Então, tipo... mas isso, porra, basicamente você está definindo como é que funciona a música pop, cara. Não necessariamente, porque quando uma galera chega pra ouvir outro tipo de música, por exemplo, se uma galera vai lá e pede Ed Sheeran, por exemplo, que acontece poucas vezes, eles têm uma preferida. Eles podem pedir uma música de 2010. Eu não sei, realmente não sei. Sei lá. Se eles forem pedir... Eu só ouço Shape of You em todo lugar que eu vou, então... Se eles forem pedir qualquer coisa do pop, eles vão ter uma música preferida. Se eles forem pedir funk, eles normalmente vão pedir uma compilação de novembro, ou uma compilação de dezembro, porque eles querem ouvir as últimas músicas. Sacou? É tipo música seasonal, né? É bem isso. Então é aquele negócio, eu tenho que baixar mensalmente música pra lá. Você sempre tem que estar preparado, né? Eu tenho que baixar mensalmente música pra lá, porque sério, eu já recebi muita crítica. Se eu baixar uma compilação de música, porque eles só pedem compilação, então eu tenho que baixar a compilação. Eles não sabem os nomes da música, eles chegam pra mim tipo, pode tocar aquela, eu fico tipo, porra, todas elas têm esse som. Eu não sei o que você tá falando. Então, tipo, se eu baixar uma compilação de música de 2 meses atrás, eles vão reclamar falando que é velho. Eu fico tipo, porra, 2 meses atrás, eu tô ouvindo música de 80 até agora, o que vocês estão falando? Como assim, é velho? O que você quer dizer? Então tem que ficar preocupado em baixar. Isso, cara, eu adoro como isso acontece tão perto de mim, eu sou tão alienado sobre isso, mas minha opinião de burro, será que isso não tem a ver com a vibe de baile, tá ligado? O que foi mais popular no baile recente, bailes acontecem com frequência. E em baile tu também não vai saber o nome da música, faz sentido eles não saberem, eles sabem pelo som. É literalmente uma mixtape de funk. Então tem que ficar baixando mensalmente, tipo, no final do mês eu procuro melhores de novembro, melhores de dezembro. Do Rio de Janeiro, eles odeiam funk de São Paulo. É incrível quanto eles odeiam funk de São Paulo. E você tem essa diferença. Tu consegue ver que funk de São Paulo é muito mais infantil. Tipo, tu vê a diferença, por exemplo, a gente tem o funk de São Paulo que foi sucesso, Bum Bum Tam Tam.
Péssimo nome. Não conheço. E a gente tem, que é basicamente só um cara falando bum, bum, tan, 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 é basicamente isso. Ok. E a gente tem melhor, foi sucesso do Rio de Janeiro, Cai de Boca no Meu Bucetão. Tá ligado a diferença? Fica tipo, tá, ok. Um é uma menção a garota rebolar no funk, a outra é literalmente um pedido pra você fazer boquete, ok? Um tanto mais ousado. Então tanto mais livre. então você tem essa distinção. Se eu tocar qualquer coisa de São Paulo, a galera fica tipo, coloca um pesadão! Não é pesado bastante. Caraca, a gente é hardcore. Meu Deus. Cara, é muito absurdo. Toda vez que eu ouço um nome de funk aqui, eu fico impressionado. Você pensa que uma hora você vai parar de se impressionar. E a pior parte é que eu não posso colocar música com palavrão, porque é um salão de festas. Então tem que colocar. Então, Boa sorte. não, é tranquilo. Os funkeiros sabem disso porque tem muita família. Então Então se tem você, um compilado. Se for, é compilado light. Você coloca light, eles cortam os palavrões. É light e pesadão. É, A gente só chegou no meio processo. exatamente. E o light é muito engraçado, porque tipo, os caras não regravam a música, obviamente. Ele só O deixou cara mudando. que fez a mixtape só coloca algum som em cima. Qual que é o som? É. Eles não fazem tipo rap, que é, eles só mudam o palavrão. Tipo, do nada Não. a música faz o... Não, e aí não por volta. exemplo, essa música tem essa música Cai de Boca no Meu Bucetão. Aham. Ela tem a versão que foi refeita, se não me engano, que a mulher fala, cai de boca no meu caminhão. O que, Uau! Não, isso é literalmente regravar a o que música. é tão estúpido. Mas Isso foi uma analogia ou foi o melhor aumentativo? eu não sei. O melhor tio que Eu eles não conseguiram sei. colocar. Mas também tem a versão do mixtape, que é cai de boca no meu. Eles só repetem. E é isso. Eu me pergunto como isso soa, tipo, na música. O quão bem isso soa. Tipo, qual das três versões é a é tipo melhor? um drop de dubstep. Cai de boca no meu. E aí começa. Sacou? Aham, e só, você nunca tem o payoff. Não, Você só, mas não, todo mundo. Mas, no tipo, que? mas, Eu não tipo, sei dizer não o que adianta, será. Não adianta, porque sempre tem um momento mudo onde todo mundo se junta pra gritar no meu bucetão, no meio do então salão pra de quê? festa. E aí você- Então, assim, no fim das contas você voltou mais pouco. Mas a culpa não foi sua. Não se foi. os festeiros são neandertais. Não foi. Então o que eu faço normalmente é, tipo, Mas isso- eu salvo o mixtape, eu ponho num pendrive, eu mando pro meu patrão e falo, tipo, caso tenha reclamação, tem todas as músicas que eu toquei aqui, nenhuma delas tem nenhum conteúdo indecente. Aham. Se o senhor quiser ouvir todas essas 2 horas e 45 minutos de compilados de funk de dezembro, fica à vontade pra verificar. Esse é outro problema que eu tenho com o funk. Porque as festas que eu trabalho tem 5 horas. Aham. Significa que eu tenho que tocar 5 horas de música. Eu posso baixar 10 compilados de funk e eu vou ter no máximo 2 horas de música. É. Porque eles têm 2 minutos no máximo. E é muito O ruim. nego lembra? Tipo, eles... toquei essa na primeira hora, passaram 2 horas disso, toquei ela de novo, o nego lembra que você repetiu? Então, algumas pessoas lembram e reclamam, outras pedem pra tocar a mesma música 4 vezes seguidas. Aham. Então não tem um padrão. Porque assim, esse costuma ser normal, geralmente as pessoas pedem pra repetir música pra caramba. Mas, caraca, isso é muito estranho pra mim. Porque, por exemplo, quando teve uma festa que a mulher só pediu pra tocar pop lá, Aham. eu tomei o cuidado de criar uma playlist de 5 horas. Com músicas diferentes. Mas que eu pudesse repetir entre elas, então não tinha 5 horas, tipo 4 horas e 40. 20 minutos pra caso alguém quisesse repetir música. É tranquilo, porque as músicas têm 5, 4 minutos. Então não é tão difícil. Mas quando tu tem uma compilação de várias músicas de 1 minuto e 20, cara, é impossível tu criar uma playlist grande. Eu fico 1 hora criando uma playlist e eu percebo no final ela tem tipo 1 hora e 50. Eu fico, porra, o que eu faço? Tem tipo... O que eu faço? Que nem fazem com algumas músicas, que é a versão estendida, que é literalmente um 1:20, só que ela repete na mesma É. música, então dá 2 minutos e 40. Funk não tem versão estendida, não. Funk não tem versão estendida. E quando tem versão estendida, tinha versão estendida, por exemplo, Vou Passar Cerol na Mão. Tá ligado? Aham. Não, Essa mas música, manda. não conhece? Não. Vou passar cerol na mão, assim. Não? Não. Caralho, isso é tipo 90. Eu meio Isso é que funk- não ouço funk nunca. Mas isso é tipo funk que toda a família ouve, porque eu tocava em Claudinho churrasco. Bochecha é o mais perto que Então, eu mas chego. isso é tipo Claudinho Bochecha, Tá, nível eu Claudinho não, Bochecha. não conheço essa, então. Eu esqueci o nome do cara, mas é nível Claudinho Bochecha de bobão. Aham. Essa música tem tipo 3 minutos, o que é muito pro funk. E ela tem 3 minutos porque ela tem 1 minuto e 50. Ela tem 1 minuto e meio, só que quando termina, ela recomeça. Então, assim, ó, 3 minutos exatos porque ela repete. É basicamente isso. Mas Repete de forma proporcional, Não, sem nenhuma mudança. literalmente repete. Podia ser só uma E ainda tem o música. build-up do começo, que é o tuc, 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 tuc. Então, tipo, dá pra ver que repetiu. Parece que eu toquei a mesma música 2 vezes seguidas. Aham. Mas os funk de hoje não tem. Não tem, é tipo 1 minuto e 30, acabou. Próxima. Isso porque
eu tenho um grande problema com mixtape também de funk, porque o DJ que fez a mixtape, ele fica falando no meio da música. E aí você fica fazendo propaganda no meio da Caraca, música. isso é muito irritante. Checa o meu Facebook, Marcinho DJ! Tu fica, caralho, cala a boca, deixa a galera ouvir a música. E aí nego chega pra você, fala Marcinho, eu fico, como é que você tá? Tipo, dá pra ver nego olhando na minha cara e falando, olha essa fraude, tocando a música dos outros, tá ligado? É porque a ideia é que você, se você se dedicasse, tá ligado? Você faria o seu próprio mixtape. Eu sei. Inclusive, se DJs ouvirem isso, vão ficar muito bolados com o fato de você só copiar e colar. Eu não sou DJ. Não, é uma casa de festa. Eu literalmente de dou qualquer play em música, então não tenho Aham. problema. Meu trabalho é fazer playlist, eu não sou DJ, sabe? forma. Aham. Eu sou playlister, eu vou criar esse Cara, trabalho. hoje em dia, pelo que eu sei disso, porque eu nunca fui DJ nem nada parecido, mas pelo que eu sei de como funcionam computadores, nunca foi tão fácil fazer uma mixtape de qualquer forma. Não, Você tem que fazer muito pra você... Ah, olha só, eu sou DJ esse tal, esse é meu trabalho. E não rola mais aquelas coisas de wiki, esse tipo. É bem tranquilo. E eles também dão uma mudada, então você tem tipo todas as músicas que tem na... Esse é outro bagulho que eu acho engraçado. Se você pegar tipo melhores de novembro do Rio de Janeiro, Aham. você ouve as músicas. E aí você ouve melhores de dezembro e são as mesmas músicas, só que refeitas pro baile da Colômbia. Então elas têm mais som de bateria. Aham. É basicamente isso, mas é a mesma música, galera. Muita gente não percebe. É tipo, depende de onde você vai tocar essa música. né? Então você tem tipo várias versões de bailes diferentes das mesmas músicas, que se eu repetir é imperceptível, porque alguma delas também só tem uma palavra que repete. Aham. E tipo, o baile da Colômbia tem um cara falando Colômbia de 5 em 5 segundos, que eu não sei como o nego não cansa. É tipo Porque um é muito comercial irritante. no meio da música. É. Intervalo comercial para todos vocês. É basicamente isso. 50 anos de aniversário, de aniversário de casamento é um negócio interessante. Ficou um padre a festa inteira falando algumas coisas. Que engraçado. Que só A engraçado. festa inteira. Ué, foi um sermão então. Ele ficou dando vários sermões. Serrões. Ele ficou dando vários sermões de 20 minutos e dando espaço de 5 minutos entre eles. Aham. Durante 5 horas Era de tempo festa. de nego engolir o salgadinho. Eu como eu tava dizendo, Mas foi tranquilo. Eu zerei Capitão Comando. no flip do trabalho. Gostava tanto desse jogo. Capitão Comando é aquele do cara do Marvel vs Capcom, né? Isso. O loiro. O loiro ninja, o bebê no robô e uma múmia. Isso, eu só sei dele do Marvel vs Capcom. Eu sempre quis jogar o jogo dele baseado em quando eu batia em alguém, um bebê no mecha aparecia. É um beat'em up uma bem múmia divertido. E um bebê no mecha eu precisava saber. É um beat'em up bem divertido. Bem divertido. Não tem noção nenhuma. Porque tem a segunda fase, você entra num museu pra caçar o inimigo e do nada você começa a lutar contra dinossauros e homens das cavernas. Aham. É esse nível de jogo. Beat'em up são legais. Tem, não sei se tu viu o comercial que saiu, que a Capcom lançou um compilado de beat'em ups pra PS4, tá ligado? Aham. Aí, não remasterizado, mas tipo, agora você pode jogar eles online com outras 3 pessoas, esse tipo de coisa. Que é sempre bom fazer. Se você quiser jogar o jogo na versão original, você precisa de um videogame super antigo e isso é uma merda de conseguir se você não guardou o seu. Aí a propaganda tinha o Capitão Comando nela, tipo, comercial em live action, com alguém vestido de Capitão Comando. Ele levava as crianças pro mundo dos anos 80 pra rejogar os jogos, aí eles ficavam, beleza, agora podemos ir pra casa com os nossos pais? Ele, não. E aí acabava começar com as crianças com uma cara de que morreram ali. Mas, cara, tem jogos tão legais nesses fliperamas. Tipo, legais mesmo. Do tipo que eu não vou ficar, que eu não conseguiria jogar um dia inteiro como eu fazia com Fallout, que eu pegava às 2 da manhã pra começar a jogar e eu dormia. E eu jogava ele até tipo 2 da manhã do dia seguinte, sacou? Metal Slug dá pra fazer isso. Metal Slug dá, mas tu zera ele em menos Tu de uma zera hora. ele o caramba também, né? Se tu tiver com ficha infinita, tu zera ele. Não, porque é difícil. Porque, por exemplo, no fliperama do meu trabalho não tem ficha, obviamente, né? Aham. Senão fudeu. Tu pode Eles jogar. alugam uma qual fica sendo Tu usado. pode jogar infinitamente, então. Nesse caso, tu zera ele em poucos. É porque que eu poucos saiba, o minutos. Metal Slug dentro dele mesmo tem como você configurar a vida infinita de qualquer forma. Isso é bem legal. Mas não satisfaz vencer assim, não. Dá uma depressãozinha. Eu nunca consegui vencer ele com ficha. Eu tive que fazer. Sério? Eu
vivia, sempre que podia encontrar no fliperama, acabou que eu aprendi a jogar. Como? Assim, eu gastava ficha, obviamente, mas nunca era tipo, você tem 3 vidas pra zerar esse jogo inteiro. Aham. Chegava a 7 só. Uau. Uma hora, 20 anos seguidos jogando o mesmo Eu jogo. morro você que nem um consegue. tosco. Era isso e zerar o jogo de luta no modo difícil, quando não tinha ninguém pra jogar pra 2. Que tem jeito fácil se tu fizer que nem Mortal Kombat, que só fica dando banda no inimigo até chegar no Shao Kahn. Joguei bastante The King 98 também, com os convidados. The King of Fighters, ok. The King 98, você tá falando. Porque tem um de 98 a 2005, 4, 2005 ainda tinha? lá. Legal. E tem os antigos, tem o de antes, né? Tem o de 97, 96. Aham. Mas a galera se amarra no 98 porque acho que tem mais personagem. Eu lembro que eu não só não sei jogar The King of Fighters, como eu tinha um desgosto absurdo por ele. Porque era onde o pessoal que jogava no fliperama era o mais... Era a os galera mais viciada. Eu sempre Aham. tinha um filho da puta que usava o Rugal. Isso. E era sempre uma babaquice do tipo, você vencia o cara, ele não, mas vamos jogar outra, tu não me venceu no meu potencial verdadeiro. O Rugal é uma menção honrosa de Jojo Bizarre Adventure? Sinceramente, Porque é impossível cara, que ele não seja. Sinceramente, todo personagem em qualquer jogo de luta é uma menção honrosa de Jojo Bizarre Adventure. O Guile é um personagem, é basicamente o sei lá o que, alemão do Jojo. O Benimaru é o Polnareff de Jojo também. Sim, mas tipo, o Gael ele só tem uma aparência parecida, mas ele não fica fazendo... Não, ele não é um nazista, porque esse personagem de Jojo é nazista. E ele não fica fazendo as poses ou algo do gênero. Assim, o Gael faz pose pra caceta, Mas você tem, tipo, o Benimaru e o Rugal, eles são literalmente as poses que você vê quando alguém quer pintar um desenho. The King of Fighter, desenho bonito The King de of Jojo. Fighter é muito Jojo em questão de... Eles pegaram a ideia de estilo de desenho de pose dinâmica e aplicaram no jogo de luta. Lembra que não foi Street Fighter que inventou ultra finalização, foi The King of Fighter. Sim. E as outras finalizações vieram justamente dessas poses todas, de acabar num flash de luz com uma pose maneira no final. E é muito bonito, pra falar a verdade. Eu desgosto, mas The King of Fighter tem uma animação, acho que é a melhor animação da época, até ter saído Street Fighter 3. Provavelmente. E eu fico jogando 98 com os convidados antes da festa em si começar. Só coloco uma playlist pra ficar tocando e fico jogando até nego começar a juntar na minha sala. E eu fico batendo em muita gente com a minha parede dos sonhos, que é sempre bom, que é o Kim, que é o taekwondista, ligado? Sabe quem é? Não, eu sei quem é mais... os King, iniciais eu sei. A King, que é possível não jogar bem com ela. Best Wife. Best Wife. E aí muda entre o Joey ou o Kyo. Eu sou tão genérico que eu sempre coloco Yori, Kyo e Leona. São os únicos que eu consigo tentar no mínimo jogar. Eu e não quando consigo tinha o jogar Rock com Yori, Howard, eu cara. colocava O Rock Howard é muito bom. O Rock Howard é muito bom. Eu evitava usar o Giz porque eu odiava quem usava o Giz. Porque usar o Giz é basicamente... E olha só, eu apliquei um golpe que joga você pro outro lado da tela e agora você perdeu todo o seu HP, parabéns. Eu sei que eu vou apanhar sempre que alguém escolhe o Ralph. Porque nego não escolhe o Ralph se você não souber jogar. E aí você fica, legal, é um daqueles momentos, eu só apanho. Eu sabia jogar com o Terry. Eu literalmente sabia jogar. Quando eu era mais novo, eu tinha essa vibe de quem me parece o protagonista desse jogo? Quem tem cara de que seria o personagem principal? Eu sou o personagem principal na minha vida. E aí eu pegava sempre eles. Tinha que era do outro jogo, que era do Art of Fight, é isso? Que era o Terry? Não, o Terry não é do. O Terry é do Fatal Fury. Fatal Fury. E aí quem é que é Art of Fight era o Ryu. Tinha outro cara que ficava com ele, que eu acho mais legal ainda de jogar do que o Terry. Que é o Robert. O Robert, ele mesmo. Robert aquele é que dava muito bom. aqueles chutes infinitos pro alto. Robert é muito bom. Eles são do Art of Fight. Eu volto e meia jogo com ele também lá. E a tua semana? Olha só, tua semana foi curta. Minha semana foi uma merda. Foi? Deu nem 30 minutos de semana. Foi basicamente... eu desenhei bastante. Importante dizer. Tu tinha falado pra mim, eu tentando encher linguiça aqui, que você tinha recomeçado a sua ideia de desenho, tipo, quando começou a desenhar a pessoa, tá ligado? Eu tava no YouTube e eu tava querendo voltar a desenhar e minha mãe tinha me trazido um pacote com um monte de folha de papel que a amiga dela tava se mudando, ela tinha um monte por causa da copiadora dela, porque ela fazia uns trabalhos com a copiadora, ela não tinha como levar todos esses papéis, ela ia jogar tudo fora. Ela falou, eu fui desenho, leva pra ele, eram tipo 1000 folhas de papel. Eu fiquei,
Qual era aquela marca que eu também tinha, que era muito maneira? É Can, alguma coisa, né? Não era aquele bonzão que eu tava Era desenhando, esse não. Era papel mesmo, A4, folha A4 normal, Tá. pra copiadora. Chameco, né? Chamequinho. E ela me trouxe 1000 desses, eu fiquei tipo, porra, não desenho, que merda, o que eu faço agora? Porque eu tinha parado por causa dos meus dedos que estavam abrindo e tal. Ainda estão, mas agora foda-se. Aí eu falei, passo, vou tentar. Mas aí eu fui desenhar, eu não sabia o que desenhar. Eu fiquei tipo, o que eu faço? Eu faço qualquer personagem que eu já vi. E aí eu fui tentar começar a desenhar qualquer coisa aleatória, não veio nada na cabeça, eu fiz um borrão e aí eu decidi entrar no YouTube pra ver alguma videoaula, porque, sei lá. E aí tinha esse cara ensinando a fazer realismo. E aí ele tava ensinando, era um chinês, só que ele tava dando aula em inglês. Obviamente dá pra ver que ele era chinês por causa de como ele falava. Sotaque, né? E aí ele tava ensinando, e aí tinha um monte de aluno atrás dele, a câmera, acho que eram alguns alunos que estavam filmando, e ele tava desenhando um outro aluno, ele tava ensinando realismo. E aí, depois disso eu fui pra um outro cara, e eu fui pra uma garota, e ela mora no Japão, acho que ela trabalha no Japão, e ela tava falando que pra desenhar anime, ou qualquer coisa estilizada, não necessariamente anime, você precisa começar com realismo primeiro, pra você ter uma boa ideia de proporção. Uhum. E eu fiz o contrário, né? Sempre fiz o contrário. Então não tenho uma boa ideia de proporção. Nenhuma criança sentou e pensou, claro. Vou desenhar realismo e expressionismo antes. Claro. Tem aquela, eu sou muito bom de... Muito bom não, né? Eu sou bom de proporção se eu for do topo da cabeça até o ombro. Ombro pra baixo eu faço, seja lá o que aquilo for. E aí, pelo que eu entendi, a melhor forma de você desenhar realismo é literalmente olhando coisas reais e tentando capturar o Quem diria, né? E tentando capturar o formato delas. Aí eu comecei a ir pro shopping, comprei um bloco de desenho e eu comecei a desenhar os outros escondidos. Eu fico sentado numa praça de alimentação e se alguém começar a comer eu vou ficar desenhando essa pessoa. E ninguém se assusta com o fato de ter um cara olho vidrado na pessoa. Eu não fico vidrado porque é foda, eu sei que vai chamar atenção se eu ficar vidrado, mas eu dou aquela de... Sabe quando eu fico olhando pra um ponto e eu só avuo? E se você olhar pra minha cara dá pra ver que eu não tô nem olhando pra você, eu só tô com a minha cara parada. Eu faço isso por alguns instantes. Resting bitch face. Eu faço isso por alguns instantes na direção de alguém. E essa pessoa percebe, mas ela fica tipo, ele só tá viajando, foda. E aí quando eu capturo o que eu quero capturar, eu começo a desenhar essa pessoa e eu coloco minha cara dentro do bloco e é isso. E aí eu de vez em quando dou uma olhadinha, mas nada demais. Mas quando a pessoa vai embora, quando eu olhei pra baixo, eu fico triste. Teve um cara que percebeu, entretanto. Ele tava comendo com o filho dele, ele percebeu que eu tava. E aí quando ele levantou pra sair com o filho dele, ele passou perto de mim, olhou o desenho e falou, maneiro, e foi embora. Então, tipo, acho que foi a única pessoa que percebeu. Te deu os direitos autorais ele me deu os direitos autorais, foi legal. Maneiro, faz mais. Legal. E é isso, eu fico em locais diferentes de Bangu agora desenhando a cara dos outros, o que é muito creepy. É muito creepy, cara. Aquele personagem de filme que vai matar alguém. É muito errado. Tá ligado aquela fonte que tem no shopping Bangu? Que fica meio que do lado de fora? Tem um monte de gente que fica ali só relaxando, fumando alguma coisa, ou só relaxando em geral, bebendo cerveja. E eu fico sentado naquela fonte, volta e meia. O que também já é, né? Clichê. Alguém sentado no pé de uma fonte. Toda vez que eu vejo alguém sentado ali, a pessoa tá na mesma pose. Parece que todo mundo vai ali pra fingir que tá num filme. Eu fico ali desenhando os outros. É Aí, esquisito. você senta numa fonte desenhando alguém, você é aquele personagem de anime. Aquele... Minha arte, ela é importante. É muito esquisito, cara. Mas é legal, é divertido, porque eu ainda quero poder ter a experiência de desenho pra parar e falar, posso desenhar você? E a pessoa faz alguma coisa. Não precisa ser nem nu, pode ser só tipo, você tá comendo sorvete? Pode comer sorvete de uma forma interessante pra eu desenhar Eu você? gosto como você chegou e... Não precisa ser nu. É porque normalmente assim, se você... Talvez, porque né? normalmente tem todo aquele clichê de a maioria dos desenhistas querem aprender realismo pra poder desenhar os outros pelados. Cara, eu tava jogando Persona 5. Tu bateu tão próximo do que aconteceu exatamente agora no jogo. Tipo, tem um personagem que é todo minha arte, coisa assim, e ele fala com esse nível de voz, todo magnífico. E ele literalmente tem uma parte onde pra gente conseguir fazer uma coisa, a gente tem que distrair ele. E ele tinha pedido pra uma das personagens da nossa party se ele podia fazer um desenho nu dela. E ele literalmente você tá se descrevendo como este cara. Um pouco assustador, menos o fato do nu. É porque qual é o negócio? Se você quer desenhar realismo, a melhor coisa que você pode fazer é desenhar alguém pelado. Porque você vai ter todas as partes da anatomia dessa pessoa pra você desenhar. Mas eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu nunca faria com alguém que eu não conheço.
O que ainda deixa mais estranho, porque se eu chegar pra ver que eu conheço e falar, eu quero te desenhar pelado, ninguém vai acreditar que é pelo motivo da arte. É que nem aquele negócio tipo, eu adoro essa atriz, vou convidar ela pro meu filme pra ter uma cena de beijo com ela. Ela provavelmente não vai achar que você chamou ali só porque você é amigo dela. Tipo, ele queria me pegar, esse é o melhor motivo que ele tinha, tá? Compreendo. Legal. Assim que Hollywood foi fundada. Então, mas não, nem quero. Eu nem tenho tanta vontade assim de fazer no dos outros, é mais. Eu tenho vontade de desenhar os outros. Mas eu não vou desenhar os outros até que eu seja bom nisso. Porque aquele negócio, se sair feio, o nego falar, pô, eu sou feio assim, ou caralho, você é muito ruim. Eu não quero entrar nesse espaço. Eu não quero nenhum dos dois resultados. Eu não quero nenhum dos dois. Ué, pode ser que você faça o desenho muito bem e a pessoa perceba que ela era feia desde o início. Porra. Aí ia ser mais triste ainda, que olha só, tanto detalhe aqui, eu peguei essa sua 13ª pelanca cinza. Mas aí o que eu faço? E se a pessoa não achar que ela é feia? E se a pessoa ficar mandando tipo, não é seu. O problema não é meu, não é meu, mas eu não vou desenhar os outros pra ganhar reclamação. Por isso que eu desenho sem ninguém ver, o que é estranho. É o certo então, se você se incomodaria com a reclamação. Se eu desenhar alguém que tem... Porque, tá ligado aquele negócio? Faz esse desenho pra mim menor, que toda criança que desenha já passou. E aí quando você faz, a pessoa fica... Foda-se. Ignora. Faz um desenho aí. Faz um desenho de 2 horas pra mim, pra eu poder olhar e falar... legal, não gostei da sobrancelha não. Pô, obrigado. Que bom que eu desenhei você. Não desenhou minha boca tão realista. Ninguém consegue. Ninguém consegue desenhar uma boca de forma realista. É impossível. Mas dá pra ver que nos meus últimos 2 anos desenhando aleatoriamente e parando, eu evolui muito menos do que nesse 1 mês e meio que eu tô desenhando realismo. Tipo, foi um puta de um salto de realmente o óbvio. Eu tô observando a cara real de alguém e tentando usar a proporção que eu tô vendo na minha frente. É uma diferença do caralho. Então o próximo passo é só não parar de novo. Sei que certos motivos não são seus. Daqui a pouco eu vou sentar e ficar tipo... acho que eu vou dar uma pausa aí. No ano que vem eu volto a desenhar. Foda-se. Progresso pode acontecer a qualquer momento. Cara, eu sou muito ruim nesse negócio de manter um ritmo nas coisas. Eu sou muito ruim nesse negócio. Quantas vezes jogo RPG essa semana? Mas é porque eu não tenho nada pra fazer. Tá, é sim. Tá bom. Talvez se eu não tivesse mexendo no RPG eu estaria desenhando. Não, então eu não ia, eu ia estar dormindo, Eu acho que você só... Eu sou preguiçoso, exato. Tô ligado. Tá na vibe, quando tu não tá. Eu vou colocar a culpa no calor. O calor de Bangu não me dá criatividade, eu prefiro relaxar. Você se fudeu, né? Porque Bangu nunca não está em calor. Por falar em calor, eu acho que hoje tá fazendo 40 graus. Não teve aquela notícia que a caixa d'água derreteu na casa de uma mulher? A caixa d'água derreteu. Tu chegou a ver essa notícia? Eu ouvi falar. Saiu no Bangu News, tem até foto, a caixa d'água derreteu. Isso. Meu Deus. Você pensa que se algo derrete pelo sol, você tem um pouco de radioatividade. Radiação. Radioatividade. Eu só não estou conseguindo falar essa palavra. Radiativa. O nível de radiação, o sol devia estar com um canhão laser ali. A caixa d'água derreteu, tem um buraco nela, e aquele buraco tipo, tá ligado? Quando tu liga o teu isqueiro numa garrafa plástica, e o plástico literalmente vira um líquido, e aí depois ele seca naquela posição estranha. A parte da caixa d'água estava encostada no chão, que aconteceu isso, né? Isso. Não, foi no meio. Foi do meio pro topo. O teto desse lugar virou um forno. Foi, sem dúvidas. Foi do meio pro topo e ela deu aquela inclinada pra baixo. Uau. Foi ridículo. Sabe, a parte mais legal é que tinha água dentro. Se devia... isso acontece, a água tava fervendo. A água tava fervendo. Se alguém abrisse o chuveiro, por exemplo. Morreu. Abriu o chuveiro, sou um camarão agora. Eu não posso tomar banho, tipo, se eu tentar tomar banho gelado na minha casa, não, às meio-dia, não tá gelado. Não, mesmo com o chuveiro ligado. É tipo 30 graus. Quer dizer, desligado. 30 graus de não, água. Então, exatamente. Quando eu entrei no chuveiro uma vez, agora na minha casa, a gente tá fazendo o seguinte, a gente tá abrindo o chuveiro por 30 segundos, 40 segundos antes de tomar banho. Se você abre o chuveiro e a água cai na sua cara, você vai sair dali moído. A água tá saindo muito Só que eu tenho mania, eu não consigo não tomar banho fervendo. Em qualquer temperatura que seja. Porque você vai morrer ainda morando em Bangu. Eu tomo banho gelado e eu automaticamente começo a me coçar. Eu não sei o que é. Eu automaticamente começo a me coçar e eu fico gripado assim que eu saio do chuveiro. Então, isso provavelmente é uma doença crônica rara e perigosa. Não, deve ser viadagem minha. Quando você não se importa com a vida, né?
Minha perna tá saindo da minha perna tá saindo do meu corpo. Deve ser energia, viadagem minha, pô. deve ser. Eu só preciso de água. É. Eu tenho que tomar banho fervendo. Então, quando eu vou tomar banho gelado, quando tá tipo muito quente, eu preciso tomar banho gelado, eu ligo o chuveiro no fervendo, eu tomo 30 segundos de banho fervendo e eu troco pro gelado. E aí eu consigo tomar banho gelado. É uma mania minha. Deve ser costume. Deve ser muito mais costume do que qualquer outra coisa. Chegando agora ao resumo semanal aqui, que você tinha perguntado e eu tinha te interrompido. Nessa semana eu fui pra Coroa Grande. Coroa Grande. Coroa Grande é... Fica no Rio? Fica no Rio. Fica no... Eu não sei... Assim, eu sou burro, então eu não saberia dizer se fica na cidade. Mas com certeza fica no estado, obviamente. De carro é tipo 2 horas, 1 hora de carro só. E... eu fui e me deram uns conselhos muito assustadores. Por sorte a gente foi pra fazer churrasco, que é triste em parte, mas a vantagem é que tinha uma piscina. Foi, né, com os amigos, eu, minha família, a família dos amigos. Quando eu cheguei lá, me avisaram o seguinte: não tem internet aqui, porque isso é uma casa, literalmente uma casa de praia, tá ligado? Tipo, é perto de uma praia, é perto de uma cachoeira. Quem mora lá tem um barco pra pesca, coisa assim. Essa coisa bem... Eu usei todo o meu dinheiro da aposentadoria pra ter esse oásis aqui. Só não tenho internet porque seria caro. Aí, eles disseram, se o celular usa dados móveis, eu falei, eu coloquei pra quando eu viesse aqui, porque eu precisava falar, caso eu precisasse falar com alguém. Não é nem pra fazer nada demais além disso. Aí disseram, não mantém ligado não, tá? Por quê? Porque se você mantiver dados móveis ligados por muito tempo, o celular de fulano que tava aqui explodiu. What? Calor? Perceba, eu liguei os dados móveis do meu celular e eu deixei ele ligado por 1 hora porque eu fui pra piscina. Quando eu voltei pra ver meu celular, eu não consegui segurar ele na mão. Ele tava muito quente. Eu literalmente tive que desligar os dados móveis e deixar ele em frente ao ventilador por um instante. Caralho! E aí eu não liguei mais o resto da viagem inteira, com medo dele pegar fogo. Que isso, cara? Tipo, no mínimo alguma coisa dentro dele ia derreter. Se fosse Samsung, a bateria ia arrancar tua perna, não teve? O meu é Samsung, aliás. Ah, é? Tá aqui, ó. Sobreviveu. E tava de capa, então tava um pouco pior. Aí eu só... Isso dentro da casa, não tava no sol. Eu não deixei no sol, eu deixei dentro da casa. A gente simplesmente não tava conseguindo. Ou você passava o dia inteiro dentro da piscina e saía como um camarão, ou você passava o dia inteiro ao lado de dentro numa sombra com um ventilador de 500 mil quilowatts de potência na sua cabeça. Tava fazendo quantos graus lá? Acho que tava 42, 41 por aí. Cacete, acho que o que Não, fez... sensação térmica, provavelmente não passou de 40, mas tava... aqui o que foi mais foi 43, né? Que foi o que derreteu Chegou a caixa 40. d'água. Assim, eu peguei, podia ser pior, se eu pegasse esse dia de 43 graus lá, eu ia só desistir. A gente ia ficar até mais tarde, a gente veio embora porque, diferente dos nossos amigos lá, nós não somos criaturas do sol. Então a gente só tava começando a morrer. Se a gente ficar aqui mais um pouco, a gente vai virar plantação. Nós vamos deitar no chão e alguma zebra vai aparecer e comer nossa carne, porque já tá frita, já tá cozida, já tá pronta. Zebra. É uma zebra. Tá ligado? Foi uma morte. O sol tá tão forte que a morte vai ser tão natural que vai vir animais da savana pra se alimentar dos nossos corpos, de tão puro que tá. Vocês vão virar o contrário daquele personagem. Vocês morrem e vão parar na África. Isso. Tipo, é tão sol que as casas derretem e Simba aparece procurando o reino dele. Aí leva em conta que a gente fez essa viagem de carro. E leva em conta que a gente tem uma cachorra. O nome dela é Ária. Ela é, não sei dizer a raça, porque pra variar eu sou burro nisso também. Mas ela é tipo aqueles cachorro vassoura. Que é todo peludo e o pelo eventualmente vai transformar ela numa vassoura. Aquele que encosta no chão e que é compridão. Tá. Tipo um poodle bizarro. Um poodle deficiente. Basicamente. Aí a gente tava com ela. O negócio é que a gente foi de carro e ela é super ultra mega mimada. Ela não gosta de ficar na caixinha dela de transporte. Então a gente teve a ideia, ela vai ficar chorando na viagem, vai ser sacanagem com ela, vamos levar ela no carro. Minha família e eu somos 5 pessoas. Com o cachorro. Com todas as estradas que a gente levou pra lá. A gente levou ventilador, a gente levou caixa de som, a gente levou karaokê, tudo que a gente achou que fosse necessário pra não morrer de calor de primeiro. E a cachorra foi no colo. Um esfregão quente no colo da pessoa em um carro na Avenida Brasil a 42 graus por 1h30 de viagem. A gente saiu de manhã e a gente chegou lá morrendo. Tava muito quente.
coisa mais quente que eu já presenciei na minha vida. Eu tenho péssimas experiências viajando com um cachorro de carro, cara. Era gigante, porque geralmente quando alguém me fala isso, o cachorro era enorme. Não, foi aquele negócio que o cachorro vomitou em mim e eu vomitei no cachorro. Eu te contei dessa? Provavelmente já, mas eu não lembrava. Foi no carnaval. Esse carnaval? Não, foi há uns bons 5 anos atrás. Pô. Que eu tava indo pra Vitória Aham. de carro. No ano seguinte eu fui com a mesma galera, mas só que eles pagaram a minha passagem de avião, que foi super legal da parte deles, mas na primeira a gente foi de carro, e eles tinham 2 Yorkshire, aqueles super pequenininhos. E tinha a Ariel e a Dora, isso. E a Dora ficava enjoada em viagem de carro, e eu fico enjoado em viagem de carro. Eu não fico enjoado em viagem de carro, eu fico enjoado quando um carro tem ar-condicionado. E porra, era isso que eu ia falar. Eu e você temos essa doença crônica. Eu posso pegar um ônibus cheio e muvucado, com janela fechada, eu não vou enjoar. Sim. Mas me bota num carro com ar-condicionado. Cara. Eu fico feliz e refrescado, mas eu enjoo e vomito. É sensacional. E aí o cachorro começou a dar aquele... tá ligado? E alerta vermelho. eu comecei a ir pro lado e o dono do carro falou, caraca, eu vou estacionar. Vou estacionar e a gente coloca o cachorro pra fora pra ele vomitar. Só que não deu tempo, ela vomitou no meu joelho. Eu normalmente não fico com vontade de vomitar quando alguém vomita. Eu não fico, na real. Tanto é que eu vi a La Fênix comendo comida. Eu vi a La Fênix na hora do almoço. Então... Eu vi a Jackass na janta, então é aquele negócio. Só que na hora que ela vomitou, eu lembrei que eu tava com vontade de vomitar. E o cara freou. Deu aquela freada brusca. E eu vomitei no cachorro. Eu vomitei na cara do cachorro, foi muito sem querer. Eu tentei não vomitar pra frente, porque eu ia vomitar no motorista. E eu virei a cara pro lado. Se eu virasse... Pra não causar um acidente. Se eu virasse a cara pro meu lado esquerdo, eu ia vomitar na porta. Limpar a porta não é legal. Se eu virasse pro lado direito, eu ia vomitar no tapete que eles tinham colocado no lado direito do banco de trás, que era onde o cachorro estava deitado. Sim. Então se eu vomitasse no tapete, sacou? Não ia ser problema. Só que o cachorro estava ocupando todos os cantos do tapete. E eu só vomitei no cachorro. Eu gosto como você analisou a situação. E nem fez isso por vingança. Não foi. Pior que não foi. Coitado, Virou a piada da noite. O cachorro foi dormir. Esse foi o quão triste o cachorro ficou. O cachorro recebeu um vômito na cara, tipo, balançou um pouco, olhou pra mim, deitou debaixo do banco e dormiu a viagem inteira. Tá bom, se você não gosta de mim, vai se fuder. Ele ficou tipo, desculpa, cara, qual é? Caralho, não fiz por querer, pô. Eu vou vomitar de novo. Aí eu cheguei, tiveram que dar banho no cachorro, a dona do cachorro tava esperando ela em Vitória, o cachorro tava toda vomitada. Cara, foi muito mal, porque era casa de amigo de amigo. Eu cheguei lá com, tipo, caralho, eu vomitei no seu cachorro, perdão. Olha, eu não ficaria nem mal, eu só ficaria confuso. Tipo, qual foi a história? O que levou a isso? Foi uma competição? Uma coisa assim? Cara, foi muito triste. Ah, eu vi Batman, Cavaleiro das Trevas umas 15 vezes nessa viagem. Porque foram tipo 10 horas de viagem pra Vitória por causa Eu quero dizer que foi a época que o filme saiu, mas não, acho que foi bem depois já, né? 5 anos atrás era 2013 só. Foi depois. O filme aqui é 2009? Acho que é. E só tinha espaço pra um filme no meu tablet na época, e eu coloquei esse filme. E eu fiquei vendo ele em loop na viagem. Eu não consigo acreditar que você, em 2013, do jeito que tava, tinha um tablet. Eu tinha. Eu não sabia nem o que era um tablet na época. Foi muito barato, foi 200 conto. Isso era como bom olhar. E porque ele era bom, só que quando ele quebrou eu fui levar ele pro concerto e o cara falou, que é isso? Eu falei, é um tablet. Ele falou, não, sei que é um tablet. Que marca é essa? Eu falei, não sei. Nunca vi isso na minha vida. E aí a gente andou pelas lojas perto e ninguém sabia o que era e ninguém tinha peça pra trocar. Então acho que essa era a desvantagem dele ser barato. Até hoje alguém deve ter pego de uma caixa indo pro Japão, tá ligado? Até hoje eu nunca consegui consertar ele. Não tinha nenhuma marca escrita nele? Não, tinha. Nada. Tu pegou um tablet feito à mão? Caraca! Não, uma amiga minha comprou pra mim naquelas bagulho de venda de internet. A gente foi diretamente no cara comprar, o cara pegar ele. O cara morava o cara morava no centro da cidade. E ele vendeu por 200. Vocês não perguntaram a marca pra ele? Tava tudo escrito lá atrás, eu não lembro o nome da marca, era Arvos. Porra. Um negócio desse, não sei.
Só sei Foi a conversa do concerto, né? E tu sabe o que é isso aí? Só Eu sei não que faço ninguém ideia. tinha... Ele era muito bom. Ah. Ele era muito bom, mas ninguém sabia o que ele era. Ele era tão bom que tava à frente do nosso tempo. Ninguém sabia o que ele era. Ele devia ser alguma marca asiática. Aham. E tipo, não um falso asiático, não, não... se bobear, ele devia ser uma marca europeia. Porque a asiática é mais não É conhecida. asiática que eu conheço. É, devia ser uma marca europeia. Vai ver que o cara comprou lá fora, não sei. Não sei. Um tablet da Itália. É. Porque o manual dele veio de sempre, né? Inglês, E espanhol outros- e chinês, então. E eu não queria ler o manual na época, agora nem sei onde tá. Então, talvez lá tivesse escrito made in, sei lá, qualquer coisa. Made in Uruguai. Provavelmente. Mas eu tenho quase certeza que ele não era made in China, que já diz muita coisa. Aham. Caraca, esse é o problema de comprar uma coisa barata. Geralmente a compatibilidade dela é o problema. É. Que o nego só quer se livrar dela, que sabe que se der ruim, deu ruim. Mas ele era bom, era legal. Saudades, eu dei pro Ian. Eu emprestei pro Ian quando ele tinha ficado sem computador e ele voltou todo bugado. Todos nós temos esse histórico de dar uma coisa pro Ian e ele perder ou destruir. Só voltou bugado. Ele tá me devendo um pendrive até hoje. E nem é mais útil, porque na época que ele tá me devendo esse pendrive, foda-se, era tipo um pendrive de quê? 5 mega? Alguma coisa assim, desse gênero? Caralho, quando? Não, foi 2008. Jesus. Isso era bastante pra Devia mim. ser o máximo 1 giga, alguma coisa assim. Porque eu lembro que foi um trabalho de escola com um professor de música na época. Maldito. Maurício. E ele tinha falado, façam um vídeo, um trabalho em vídeo, para todos os nossos alunos da nossa escola pública carente. Eu Da fiz época. esse trabalho também. Fiz, né? Aham. Entre grandes aspas. Aí por sorte eu era o único aluno na época que tinha um computadorzinho e um pendrive de, sei lá, 500 mega. Eu não tinha. Ah. Computadorzinho, eu me fudi desse trabalho. Aí era na época onde a escola estava recebendo aqueles mini notebooks super Aham. horríveis da prefeitura, então ele tinha onde passar. E aí ele pensou, beleza, a prefeitura deve estar dando um monte de computador para criança também. Eu fui e fiz, né? Eles deram pra criança? Não, Porque eu nunca recebi não daquelas mesmo. eu acho, provavelmente devia ter sido a ideia, mas foda-se, né? Eu acho que ninguém nunca recebeu. Assim, pra aqueles ser notebooks. justo, naquela época a gente ganhou material escolar pra cacete. Ganhou. Mesmo não sendo da melhor qualidade, eu fiquei surpreso com... E eles fiquei muito tentaram dar puto aula de também. informática, né? Eu fiquei... Lembra Não, certo? tinha. Teve tipo um ano de aula de informática e falhou porque os alunos quebraram os computadores. Isso, não, então isso que me deixa puto. Eu quero reclamar com os professores, mas o que os alunos faziam de merda. É. E tipo, todo mundo recebeu caderno. Cada aluno recebeu tipo 6 cadernos de 10 matérias, 2 ou 3 estojos de lápis colorido, umas 6 canetas, apontador, o caralho todo. Aí eu saio da sala onde eu recebo, logo depois saio daqui, vejo o nego abrindo, jogando pro alto, rasgando folha, e tacando nos outros e dando porrada no outro com isso. É. Aí eu compreendo, né? Fazer Tinha o um quê? garoto que levava seringa pra escola com água pra enfiar na entrada de fone dos computadores da escola. Uau! Esse era o nível de filha da puta. Foi pensado, esse É. era o nível. Eu durmo à noite pensando em como eu posso destruir tudo Esse que era a o gente nível- tem de bom. Esse era o nível de filha da puta desses caras. A escola tinha tipo 8 computadores pra aula de informática. Vamos quebrá-los. Pô, tinha uns 16 quando eu lembro. Tinha 16, mas quando eles não, começaram a dar aula, funcionavam. 8 já estavam Não, quebrados. tipo, eu peguei o começo então. Ah, tá. Porque foi quando eu entrei na Júlio que tinham colocado esses computadores, se eu me lembro bem. Eu lembro que teve um dia que o professor de música falou, foda-se, e foi legal a parte dele, ele falou, não, calma, ele falou, foda-se, vamos aproveitar que agora temos computador e temos internet em 2000, sei lá, 2010, eu acho, alguma coisa assim. Usem. Vamos tirar um dia pra vocês ficarem só usando o computador. Ele deixou a gente usar a internet direto. E como 2010 com internet no Brasil em um local pobre, ninguém sabia o que fazer, então muita gente ligou SBT, muita gente jogou o jogo do labirinto no Orkut pra ver a garota do exorcista gritar na tua cara. Foi um dia divertido, foi um dia bacana. E muita gente só não fez nada. É, Tipo, olhou a internet e não sabia o que que fazer, é isso? colocou paciência e ficou olhando as cartas. cara, eu acho incrível. Porque assim, a internet é uma coisa que existe desde os anos 90. Aham. E tipo, 99 já era, mesmo sendo discada, já era usada no Brasil. Porque eu lembro que meu tio tinha internet discada e jogava Ragnarok e os cacete, que é um MMO, então isso é uma... Warcraft era tipo 2001, né? É. E eu gosto como todo mundo que eu conhecia só entendeu o que é uma internet em 2010. Isso é assustador. Tinha um garoto que entrava lá pra colocar pornô. Os professores tinham que tirar ele toda aula. É, mas de novo, se ninguém sabia como isso funcionava, eles devem ter ficado
encalfuflados com a ideia de, uau, pornografia. Era engraçado como possível? era engraçado como as pessoas pesquisavam coisas. Você tinha essa ideia? Eu tinha. Tipo, vamos procurar pornô. Hoje em dia você coloca, tipo, pornô. Ou o nome do vídeo, É. ou o nome do Era, site. Tipo, na época era tipo, entra no Google, escrevendo Google no Google pra entrar no Google. Pra começar. E aí você escreve, quero uma putaria safada. E daí tem... Tipo, como se o Google fosse falar, ok, beleza. O Ok. Google chegava, tá, não julgo, sou apenas uma ferramenta. Vou virar de costas aqui rapidão, pode ver. Eu via gente que fazia isso, mas eu nunca... É porque geralmente eu perguntava aonde eu acho. Tipo, Xvideos é de 2006. Então já tinha... Que eu me lembre, né? Cara, Eu acho... Não, é por isso que eu tô Olha pensando esse aqui. monstro. É porque eu tenho certeza que na frente do Xvideos fica escrito desde 2006, coisa assim, tá ligado? Boa Aí desculpa. era... Não, vai se fuder. Aí era tipo... Meu irmão, quando eu descobri a internet, eu era a criança mais feliz do mundo, por motivo. Aí... Era tipo... O que eu pesquiso? Ah, Xvideos é onde tem pornô? Então eu só digitava Xvideos. Só que quando as recomendações apareciam, era a coisa mais hilária do mundo. Xvideos era tipo, vírgula, uma putaria maneira, então Xvideos, cara que pegou a irmã e deu errado. Eram as coisas mais assustadoras que tu podia imaginar. Eu ainda não entendi qual é essa da pornografia, de que todo vídeo que você entra, mesmo não sendo isso, tem algum nome de putaria com incesto. Né? Tipo, isso é um assunto polêmico, porque eu não sei Sei. dizer. Tipo, toda vez que você entra num site de pornografia, é dito, aí pegou a mãe e deu merda, pegou a irmã e deu merda. Por que você quer dar merda? Por que você só não pesquisa? Acho que a galera tentando ir pro lado polêmico da história, eu acho que a galera escreve isso porque tem muita gente que quer ver pornografia abaixo da idade. Mas pra Então, mãe quando não é o caso. Não, mas a não ser, depende, Porque porque o tem os dois homem lados, se seria o for menor. cara mais novo. Mas pra que assim, eu entendo, E aí nego mas coloca eu esses não baits acho- pra galera pescar. Mas eu não acho. Eu acho que você tem um ponto lógico. Porque tipo, toda vez que Mas é eu acho que pegando a a irmã, ideia- eu tenho certeza que essa é a ideia, É. tenho certeza que esse é o bait. Beleza, plausível, mas eu acho que a ideia da mãe é mais nego curte milf, tá ligado? Aham. Tanto Sim. que agora tem uma categoria pra isso. Sim. Mas a impressão que dá é que alguém tem uma ideia reprimida dentro da própria família, tá ligado? Tipo, provavelmente não é isso na maioria das vezes. Bizarro. Mas o nível específico das pesquisas é assustador. Tipo, tem eu sei que tem gente que curte isso, foda-se, quando não é crime, obviamente. Mas tem que tipo, tem uma lista de vídeos em alguns sites pornô que são a pessoa mostra a identidade dela junto com a da outra pra provar que é de verdade. Aham. Porque muito, tipo, tu entra no Xvideos que é o rei do vídeo que foi só reupado ali, e é Sim. tipo, mãe fode filho, fode irmão. E aí tu entra lá pra ver e na verdade é um vídeo do Brazers que São três é literalmente atores. gente fantasiada de escolinha. Você fica, uau, quase me enganou, hein? Não imaginava que isso fosse teatro. Tá me dizendo que esse cara de barba com shortinho escolar e gravatinha não tem 12 anos? Não, ele Como não tá assim? vivo aqui na nossa vida real, ele é um personagem. Foi nessa época que surgiram aqueles memes de pornografia, tá ligado? Que era em GIF no Orkut. Que tinha um monte de deformidade por algum motivo Que- na tua página inicial Que do eles Orkut. editavam pra fazer a mulher tá tocando bateria Aham. ou tocando flauta. Aham. E era sempre na melhor qualidade dos anos 2000. Melhor, eu publicava toda hora que era um cara com serrote. Eu não sei. Esse era muito bom. Ah. Era só um cara pelado e eles substituíram o peru do cara por um serrote. E parecia que ele tava cortando alguma coisa. Esse nível de pra um GIF ser mais legal que o normal, só que você precisa jogar glitter nele. Era tipo um GIF cheio de glitter piscando. Era divertido. Eu não acredito que nossos computadores ou os da escola conseguiam rodar essas coisas na época. Porque Travava parecia que eles demais, né? morriam É, pra fazer isso. é. E tinha que fechar tudo e abrir todas as vezes. Era muito arcaico. Era muito arcaico mesmo. Em um assunto nem um pouco relacionado, eu tava vendo um filme indiano. Boy. Não, mas calma. Eu comecei a ver hoje, mas aí eu me atrasei pra estar aqui. Eu ia me atrasar pra estar aqui, então eu não vi. O nome dele é Dangal, você já viu? Não. Primeiro que Dangal é o melhor nome que eu já ouvi na minha vida, eu nem sei do que se trata. Eu não sei se é um nome, eu não sei se é um deus, eu não sei se eu tô ofendendo algo ou alguém por falar isso. Mas o nome do filme é Dangal.
Pelo que eu entendi é sobre um lutador. Tá na Netflix, aliás. Pelo que eu entendi é sobre um lutador de wrestling que é campeão nacional. Wrestling não, greco-romano. Que é campeão nacional. Só que ele desistiu das lutas, sei lá, porque ele só conseguiu uma medalha olímpica e ficou, não consigo nada. E o sonho dele era ter um filho menino que ele pudesse treinar pra colocar nesse caminho. E Sim. o filme começa com um compilado muito maneiro de nego. Primeiro que o filme começa com uma luta muito foda, que é tipo, pra mostrar qual é a vibe desse personagem. Ele tá assistindo luta olímpica na TV, aí um campeão estadual chega lá e fala, quer saber por que a gente não sai na porrada? E aí ele sai na porrada, é tipo a luta mais legal de greco-romana que você já viu, porque é no meio da sala do escritório deles, o nego só empurra a mesa pra longe. E é na Índia, tipo dos anos 90, que isso se passa pelo visto. Então, eu me relaciono porque muitas das coisas lá parecem, isso tá acontecendo no meu quintal. Isso... Os meus vizinhos também Pois brigavam é. na sala deles toda porque hora. assim, eu já vi merda desse tipo, não no nível que tava no filme, mas Aham. tipo, vamos sair na porrada no nosso trabalho, tipo, o nego empurra a cadeira do escritório pra longe, coisa assim. Países onde são muito quentes, essas coisas são tão normais, chega a ser Galera não tem o que assustador. fazer, né? Começa a se Foda-se, bater. tá tão quente que eu quero bater alguém, vamos lá. Aí, depois dessa luta, o filme mostra a ideia de que ele é muito bom, ele é gigante, aliás, é super musculoso, super treinado. E ele fica passando a vida dele querendo ter um filho, mas ele só tem filha. Aí é tipo um compilado de nego falando, não, se você fizer esse tipo de reza pra esse item aqui, toda meia-noite, você vai ter um filho menino, certeza. E outra, se a sua esposa começar a dormir segurando uma semente de sei lá o que na mão toda noite, o filho vai nascer menino. E aí dá tudo errado. E aí todo mundo fica, viu, falei que ele não ia aguentar fazer essa reza todo dia, falei que a filha da puta não ia dormir com o negócio na mão. A melhor é que ele fala, se você fizer sexo com a sua esposa só os domingos, o filho com certeza vai nascer menino. E ele cumpre isso. E aí não dá certo se nasce uma menina, todo mundo fica lá, ele não consegue se conter, todo safadão. E ele fica todo sofrendo bullying onde ele mora. E aí ele tem 3 filhos meninas. 3 vezes, todo mundo. Chegou um ponto onde o pessoal da vila, toda vez que vai ter um nascimento, sentam ao lado dele e ficam esperando pra ver se as gambiarras dele deram certo. Fica todo mundo, de novo não. Aí a graça que eu vi no filme até agora é que quando chega numa parte onde as meninas estão na rua, parece uns 2 moleques que estavam xingando, zoando elas, cheio de escoliação e hematoma, todo fudido de porrada. E ele descobre que elas tinham se defendido e batido neles. Uhum. E aí ele tem aquele momento de, não, Meninas também meninas lutam. também batem. E é muito foda, porque os meninos estão tipo com hematoma, com a cabeça inchada e ele tá só orgulhoso. E ele, não, eu peço desculpa pra você e pros pais dos moleques. Aí depois que eles vão embora, ele, caraca, vamos treinar vocês. E aí eu acho que o filme é sobre o quanto categoria feminina não dava nada na Índia na época, tá ligado? Aham. E aí esse cara fez alguma coisa por isso. Isso, esse é um filme lacrador pra Índia. Não, mas assim, é recente. Aham, tudo bem. Não, assim, eu sei que a Índia basicamente inventou a ideia de novelas de meninas chorando e homens sendo musculosos, Aham. mas eu gosto como esse filme, mesmo sendo Bollywood, ele não é super fantasia, é um filme bem normal. Tipo, um filme que você veria... Também não é um filme Hollywood, não é um blockbuster, é um filme que você veria por gente que gosta do que tá fazendo. A Índia também tem filmes assim, por incrível que pareça. É porque a gente, assim, deve ter muito mais. A gente que sempre é exposto a É pérolas. aquela, eles são a indústria que mais lança filmes por ano. Então faz sentido a gente só E é encontrar muito filme dinheiro, absurdo. né? É muito dinheiro. muito dinheiro. É. Ninguém Eles nos não ganham filmes tipo, é pobre. eles não ganham tipo o Isso é dobro de absurdo. Hollywood. Provavelmente. Por aí, E ou mais, até. é triste porque a gente é pobre pra caralho em certas partes. Mas a indústria do cinema lá é absurda. Eu tava vendo também, porque eu tava nessa tralha de procurar filme indiano. Eu achei esse bom, agradeço por ter encontrado, Netflix, obrigado. Mas lá tem um monte de filme de Krish. Conhece essa franquia? Acho que sim. Tipo, Krishna. É daquele tipo super-herói Deus. Aham. É. Aquele super-herói Jesus Cristo que coloca uma máscara de circo, vira jaqueta. Pra ser justo, essa ideia é bem bereza. Ele tem uma jaqueta normal de CDF, Aham. mas ela é daquelas jaquetas que por dentro é de couro. E quando eu era criança, eu não sei se eu falei isso, mas eu vi esse filme em 2006 quando saiu, porque era uma daquelas saiu? épocas. Quando saiu? Você viu na Índia? Não. É porque era um DVD daquele monte de caixote de DVD pirata. Aham. Que todo mundo tinha Caralho, na época. eu quero saber quem era o gênio que pirateava filme indiano. Eu quero saber que. Cara, se tu Bangu. visse os filmes que tinham nas caixas que eu encontrava, que era tipo, tu abre, tem, sei lá, Star Wars, a ameaça fantasma em mandarim. Mas só em mandarim. Só em mandarim. Onde você encontrava Eu essas não- pérolas? Meu pai chegava em casa com isso, era no. Eu não sei dizer, devia ser no trabalho dele. Eu acho que ele tinha um amigo. Porque o meu Play 1, quando eu consegui ele,
também tinha uma dessas caixas de CD de jogos, tudo, acho que ninguém, eu nunca conheci alguém que não tivesse um Play 1 desbloqueado, tá ligado? Com o jogo original. Principalmente na época onde o jogo era tipo olho da cara. Sim. Tamo voltando a isso, aliás, com o PS4, muitíssimo obrigado. Que era... Ele chegava e ele falava, toma aí, vê o que tu gosta. E nesse estojo eu nunca tive mais nenhum jogo além dos que vieram ali dentro na minha vida inteira. Eu nunca consegui comprar ou gravar algum no computador, porque eu nunca tive um computador que aguentasse fazer isso. Quer dizer, só agora, mas agora foda-se. E era assim, abri um estojo, uau, o que será esse tal de Resident Evil? Eu jogava pela primeira vez, só que era a versão japonesa. Então eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Tipo, eles falavam inglês na versão japonesa, porque não tem dublagem japonesa nos Resident antigos. Mas era tipo, como é que eu salvo o jogo? Eu aprendi a zerar Resident Evil antes de aprender a salvar. E como quando você zerava sem salvar o jogo, você liberava coisa pra caralho, eu achava que o jogo era só hardcore mesmo, e não dava pra salvar. Eu descobri muito depois que você tinha que usar um negócio de tinta pra poder escrever na máquina de escrever. Aí, dentro desses filmes, tinha Star Wars em mandarim, tinha X-Men Origins Wolverine sem os efeitos especiais, que todo mundo que eu conheço já viu essa pérola. Eu tinha esse filme, minha mãe comprou pra mim. Ai. E nego vendeu como se fosse... Não, a gente... Aqui, ó. Antes do filme sair. E ninguém se perguntou, antes do filme tá pronto. Cara, essa era uma época que a gente era tão... Eu era tão, tipo, normal, né? Eu era criança, mas... Eu não entendia nem um pouco do que era cinema. Então, minha mãe comprou esse filme pra mim, trouxe pipoca, a gente foi ver esse filme. Que ela sabe que eu sempre gostei de Wolverine, X-Men e tal. E ela também. Então a gente começou a ver e a gente demorou até metade do filme pra perceber o que tava acontecendo. Eu, tipo, eu ficava tipo, mãe, por que esse trem é todo verde? Ela, não sei. Não sei o que tá acontecendo. Não sei. Mãe, tem um cabo no Wolverine, por que tem um cabo no Wolverine? Quem tá segurando ele com o cabo? Filho, não sei. Eu não sei não. Esse era o nível. A gente chegou a um ponto que a gente pensou que eles tinham filmado errado. A gente não imaginou que tinha vazado. Quebrado. A gente ficou tipo, caraca, mãe, será que eles esqueceram de cortar o cabo do filme? Ela, pode ser isso, caralho. Eu vou te falar, nós não somos o terceiro mundo à toa. A gente não questiona nada que vem pra gente. A gente só... Beleza. Mas eu era criança e ela nem sabia que mas era filme. Mas o que eu tô falando é que, sei lá, nos Estados Unidos, quando você é jovem, você não fosse, sei lá, um super ultra mega mendigo, você tinha uma câmera, você gravava a infância de todo mundo, você filmava naquele negócio de VHS, certo? Sim. Então todo mundo sabia qual era a lógica por trás de filmar alguma coisa. Aqui era tudo muito absurdo de se ter. Se você tivesse uma câmera, você era multimilionário. Aí ninguém questionava nada, ninguém sabia como é que as coisas funcionavam. Eu tô falando, em 2011 o nego ainda tava descobrindo como é que a internet funciona. Isso é assustador, cara. A gente progrediu bastante, entretanto. Graças a, sei lá, a internet, agora a gente pelo menos não mongola mais que nem mongolava. Que se continuar assim ia ser bem triste. Eu ainda tenho as minhas pérolas de quê? Não, é só que agora as respostas estão mais fáceis. Ao invés de você perguntar, sei lá, pra sua mãe que não tinha pra ninguém pra perguntar, agora você pode perguntar pro pai dos burros do Google. É aquela simples de entender quando você tem uma mínima base, né? Quando você não tem base nenhuma. Quando você não tem base nenhuma, essa porra é magia negra. Mas se você tem uma mínima base, é tipo, isso que tá acontecendo. Porque no momento que você entende como o cinema é feito, você fica, então eles cortam o cabo na pós-produção. Isso. Ok. Quem diria? Cara, eu lembro que eu via Monstro S.A. quando era criança. Aliás, isso é parte do resumo da minha semana, porque eu revi e eu queria falar sobre. Monstro S.A.? Eu vi Monstro S.A. e tem aquela cena de eles estão gravando aquele comercial, tipo, eu sou o Monstros S.A. E aí eles falam, nós conhecemos o problema de hoje, a inocência está chegando ao fim. E aí as crianças estão tipo vendo um monte de série violenta e elas não se assustam mais com um monstro desse, é o plot. Sei. Esse não era o caso na minha época. Não, nem pouco. Todo mundo tinha medo de Monstro S.A. que eu conhecia. Medo de Monstro S.A.? Medo de Monstro S.A. Tá, isso é novo pra mim. Sério. Isso é novo. Todo mundo que eu conhecia, eu nunca te falei disso. Não. Todo mundo que eu conhecia naquela época, assim, pra ser justo, Monstro S.A. de 2001. 2002 eu tinha o quê? 4 anos. Acho que foi a partir daí que eu comecei a ver. Eu não sabia o que era um desenho. Monstro S.A. 2001 mesmo? 2001, é velho pra cacete. Caralho! Uau! Aí, 2005, sei lá, quando eu já tinha plausibilidade mental, eu tinha medo. Eu vi as crianças de 15, 14 anos perto de mim, tendo medo. Tipo, da ideia de um monstro estar no meu armário, depois que assistiam. Eles ficavam,
E se a maracutaia do Walter Luz funcionou e no meu mundo e tem monstros de fato, eu não quero mais dormir. Isso era absurdo pra mim. Sabe por que eu acho que eu nunca tive medo? Porque eu nunca tive um quarto. Uau! Eu não tinha armário, eu não tinha um quarto pra Eu te dormir. peguei, monstro. Você não pode me se esconder no meu armário se eu não tiver um armário. Eu dormia com os meus pais, o armário ficava de frente pra cama deles. Aham. Mas ele ficava aberto, porque ele não fechava direito. Então foda-se, nunca tinha um monstro lá dentro, então eu só cagava morre. Eu não tinha medo porque o filme inteiro mostrava que os monstros eram todos bobões. Cara, eu não sei o que causava medo nas pessoas. Parecia que elas só viam o começo do filme, sei lá. Muita menina tinha, obviamente, mais do que menina, mas tinha uns garotos tipo de 13 anos na época que ficava se cagando disso. Eu nunca tive medo de filme direito. Eu tinha medo de suspense. Suspense me dá mais medo que filme de terror em si. Eu dormia vendo suspense quando era Sério? criança, Eu adorava. Porque nada acontecia. Eu adorava suspense. Eu adorava suspense. Eu tinha medo de violência gráfica quando eu era pequeno. Ah, eu adorava. Tipo, Eu adorava quando violência gráfica. eu vi um dos primeiros filmes de terror que eu vi, caraca, se liga nessa. Eu sou uma daquelas crianças que jogou Resident Evil a primeira vez com 5 anos. Aham. E quando todo mundo fala pra mim, quer dizer, todo mundo não, porque Brasil, mas todo mundo que eu conhecia que conseguia na época falava pra mim, não, o bagulho é jogar Mega Man. Ou então Mega Man X, que era muito mais recente na época, já era velho, aliás. Não, X5 e X6 eram novos na época. Falava, não, joga Mega Man pra Play 1, sei lá o quê. Eu falava, mas eu gosto desse Resident Evil aqui. Todo mundo ficava tudo cagado, ninguém... Tinha aquela cerimônia super maneira que, tá ligado? Lan houses. Aham. Você ia numa lan house que tinha um Play 1, todo mundo que tava lá falava, então, cadê a hora do Resident Evil? Que era a hora onde alguém chegava e colocava Resident Evil e todo mundo juntava em volta pra ver o quão longe essa pessoa chegava, porque ninguém sabia como zerar a porra do jogo. Então era tipo, caraca lá, fulano tá jogando Resident Evil Código Verônica, por exemplo, que era o recente da época. Play 2, isso. Aí o nego ficava, não, pera, tu consegue mover aquilo? Mas pera, tu tem que entrar naquele... Mas qual é a senha pra abrir essa porta, sei lá o que? E era hilário, porque ninguém sabia inglês, então eu ficava tentando adivinhar a solução. Ah, put the lock, o que é lock? É biscoito? E era absurdo de estúpido. E quando eu era pequeno, eu tinha falado pro meu pai, pai, eu gosto muito de Resident Evil, eu e você jogamos, meu pai gostava de jogar pra caralho também Resident Evil na época. Tem um filme que saiu, Ah, não. chamado Resident Evil, o Hóspede Maldito. Primeiro que eu fiquei, então Resident Evil significa o hóspede maldito? Maneiro. E é verdade, é uma tradução bem radical, sinceramente, do que Resident Maligno. Mas, aí eu falei, aluga esse filme pra mim. Ele, não, é muito ruim, é muito violento, é muito de terror. Eu tinha 5 anos. Aluga, falou, não, aluga, tá, alugo. Ele alugou. Eu nunca mais dormi depois disso. E o filme é de ação, mas aquela cena do laser... É. Foi ali que eu Do descobri. laser que tu Não, viu? foi ali que eu descobri que eu tinha medo de violência gráfica. Ah, tá. Porque tipo, alguém foi cortado, a cabeça caiu. Alguém foi cortado ao meio, o cara vira triângulos. Não, tira isso da minha frente. Eu não tive problema com isso, porque um dos primeiros filmes que eu vi em família, no caso quando eu digo em família, é na época que todo mundo ia lá pra casa pra ver um filme. Aham. Meus tios, todo mundo. Que bom que isso parou, era horrível. Muita gente. Muita gente. Isso acontecia comigo lá em Camará. Muita gente falando. Também. Eu lembro que tinha juntado todo mundo pra ver 300 quando tinha saído. Que É. foi uma experiência. A gente viu 300 também. Cara, todo mundo juntava pra ver 300 quando saiu. Só que o primeiro filme que a gente viu em família, isso foi quando... Foi um dia estranho, na época eu ainda ia pra igreja, meus tios saíram da igreja, tinha acabado o culto. Meus tios da igreja tinham ouvido 300 também. Não, tinha acabado o culto e a gente foi ver algum filme. Eles queriam ver algum filme de igreja, porque foi um culto importante pra eles. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo é um filme de igreja? Eles não faziam ideia. Coitados, eles viram só o nome. Eles não sabiam que é o filme mais eu odeio religião da história da humanidade. A gente foi ver Paixão de Cristo, eu tinha nem 6. Foi o primeiro filme que a gente viu em família. E aí a violência gráfica, tipo, doida. É né? horrível. A gente viu o filme inteiro. Meu tio queria me tirar da sala no momento quando tava todo mundo sangrando. Ele ficou tipo, tira o menino daqui! E eu tava, não, tá maneiro pra caralho. O barbudão lá tá tomando uma... Assim, eu não fazia ideia, Eu não sabia nem quem eram os personagens dessa Não, tipo, eu sabia, tipo, esse cara é o tal Jesus que a gente vai na igreja falar sobre? Maneiro ele apanhou pra caralho, ele é tipo boxeador, igual o Rock. Jesus é meu herói, porra, Jesus apanhou pra porra. Parece uma esponja, toma porrada. Mas pra mim eu não fazia nem ideia do que era, sabe? Que eu ia na igreja pra comer, não ia ver culto. Mas Tipo, eu não não faz vi. sentido, devia ter o quê? 6 anos? Então nem fazia ideia de qual era a história por trás disso, eu fui saber depois.
Mas eu me amarrei no filme. Era melhor. Pô, depois que eu descobri que era Jesus... Eu fui, me amarrei no filme, achei foda. Falei, caralho, é a história de como um cara apanha. Por 2 horas e 45 horas sobre apanhar em locais diferentes do corpo. Em locais diferentes do país. Aí meus tios choraram, a minha mãe ficou em choque, minha avó dormiu. O que também é uma... Era novo na época? Hã? Esse filme não é antigo pra caralho? A Paixão de Cristo é 90 e pouco, né? Ah tá, não. Eu tô surpreso se sua família cristã nunca tenha visto esse filme. Não, nunca tinham. Que fez sucesso pra cacete. Aí depois disso eles mudaram. A gente começou a ver... vamos ver um negócio mais leve. Foi Nárnia, aí foi... Nárnia. Nárnia também é o filme mais odeio religião que você pode assistir. Eles não acertavam, né? Eles nunca acertavam. O livro, então, cacete. Mas não é nem ruim, é só que o livro parece que tem desgosto pelo que tá falando de uma forma. Mas assim, naquela época eu achei Paixão de Cristo muito divertido. Divertido é o... Eu achei bem divertido. Minha mãe falava que Primeiro filme de guerra. Então, tipo... Não, mas é um filme de guerra, se você parar pra pensar. É do Mel Gibson. Então eu achei bem maneiro. É tipo Hacksaw Ridge, só que com Jesus no lugar de um cara. Quando eu era criança eu era bem sensível. Hoje em dia eu sou mais sensível, mas na época era tipo... E esse cara tá morrendo de uma forma de tortura? Radical. Esse filme é pra mim mesmo. Ed Lodge. Fode com ele! Eu gosto de como era Jesus na tela. Caralho, você tá tomando uma surra. Caralho, pega do flanco esquerdo. Na época eu não fazia ideia. Vai, Roma. Vai, Roma. Dá-lhe romano, tua armadura é mais legal. A armadura romana eu sempre achei tão estúpida. A gente tem uma vassoura na cabeça. Porque pra mim eram os caras de... Me lembrava o Marciano, dos Duck Dodgers. Pô, mas sei lá, pra mim era uma batalha entre os caras com armaduras douradas e um pelado e um cara de saia. Então ficava tipo, pô... É claro que você tá perdendo. O cara tem sandália, vai ganhar que batalha? Não é óbvio que você tá apanhando. Como é que tu quer cruzar o morro com sandália? Vai tacar pão nele? Era uma criança sensível. Taca peixe nele, porra. Por algum motivo, eu quero que seja lá quem for ouvir isso, leve em conta que isso não é racismo. Quando eu era pequeno... Não, calma. Quando eu era pequeno, eu tinha 1 ano de idade. Eu era bebê e era alimentado. Minha mãe, eu não lembro se era isso, mas ela assistia algo chamado Escrava Isaura. Eu assisti Escrava Isaura. Não sei se é esse o nome. Quantos anos você tinha nessa época? 1. Impossível. Então você lembra muito bem, porque, porra, eu devia ter 1 ou 2 anos. Sei lá, não sei. Será que eu assisti a reprise? Não, sempre, né? Novela vale a pena ver de novo, caralho. Escrava Isaura é muito antigo? Eu não sei. Eu acho que Escrava Isaura devia ser, sei lá, 2001 ou 99, coisa assim. Eu não sei dizer, eu sei que passava na TV. Eu sei que eu assisti inteiro com a minha avó. Aí minha mãe falava que ela tinha medo de mim quando era criança, quando eu tava vendo. Porque tinha cena de chicotada em escravo. E era tipo, escravo, seu monstro, sei lá o que, um monte de porrada de chicote. E toda vez que uma chicotada acontecia, a minha reação era... Não, mas é aquele negócio quando tu é criança, o som, né? O som, é muito mais o som do que o que tá acontecendo. Se a gente tivesse noção do que tá acontecendo, a gente não ia rir. Mas tenta imaginar a minha mãe nessa situação me dando comida, me vendo cuspir a comida de rir quando um escravo apanha em tela. Mas é muito mais o som. Minha mãe ficava em pânico, para! Porque quando tinha visita em casa, a visita ficava puta. Era tipo, caralho, coisa desse bebê. Mas é aquele mesmo negócio que tem um monte de vídeo na internet de pai dando tapa na própria barriga e o filho chorando de rir. Esse bagulho é o som, é o som do estalo. É o som do estalo acontecendo em alguém, por algum motivo isso faz criança rir. Mas ainda assim o time era hilário. Oh meu Deus, pega leve, filho. Tipo, uma criança de 1 ano não vai saber o que é um escravo. Mas assim, era uma família cristã, talvez eles achassem que eu fosse, sabe, o filho do diabo, tá ligado? Aquele filme também era por essa época que eu me lembro. Do diabo, né? Aquele que nasceu no dia 6 do mês 6, todo 6. E aí ele é tipo um demônio agora. Que idiota. Isso significa que, sei lá, a cada 100 anos tem isso acontece? Que mil crianças a cada 10 anos isso acontece, né? Não, perdão, tô fazendo um cálculo burro. Se é 6 do 6 do 6, isso acontece uma vez a cada... não, é a cada década, verdade. Toda década vai terminar com 6 em algum momento. Não, mas não era terminar com 6, era 06, tinha que terminar com 06. Tinha que ser 06 no filme? Terminar com 06. Não, porque eu tava pensando, quantos filhos já tem? Que era tipo, toda década dá pra ter um ano 6, um mês 6, um dia 6. Acho que era porque era 06 no final. Eu nunca vi esse filme, aliás. Eu só sei o jogo. Eu vi com a minha mãe. O jogo Lucius, tá ligado? Porque eu assumo que é a mesma merda. Eu vi com a minha mãe. Minha mãe se amarra em filme ruim onde filhos matam os pais. Por algum motivo minha mãe tem alguma tara estranha por esses filmes. Deve ser o sonho dela. Deve ser. No fundo, minha mãe quer que eu coloque ela no forno. Me mata!
Mas ela se amarra, ela fica tipo... É o bagulho dela, começar a ver esse filme e falar, ele vai matar a mãe. Vai matar a mãe. Falei, matou a mãe. É isso que ela quer. E ela vai embora, né? Ela termina. Eu já sei. Agora eu vou lavar a louça. Minha mãe gosta muito de filmes de catástrofe. Porque assim, é um gênero. Sei. E ela gosta literalmente Tipo 2012, essas Impacto coisas. Profundo. 2012 é o filme favorito dela, cara. Isso é hilário. Ela vê até hoje, ela baixou recentemente em 4K pra reassistir. Só pra... Ela, toda vez que inventarem um nível de resolução novo e a gente conseguir assistir um filme nela, ela vai, não, 2012. A gente tem que ver 2012 de novo. Uau. Ela me fez ver no cinema 3 vezes. Sério, ela viu a primeira vez com o meu pai, daí ela viu outra comigo, daí ela viu outra com a família inteira. Enquanto eu tava no cinema, isso foi na mesma semana. E nem um filme, assim, na minha opinião, nem é um filme tão bom assim. Teve um dia que eu cheguei no trabalho da minha mãe e ela tava vendo Tubarão 3. O 3. Não era Vingança. Não sei. Tá, porque a Vingança é que é o sensacional. Mas O era Tubarão bem estúpido. vai se vingar. Eu acho que era esse então. Qual é esse? Tem o Michael Caine? Não é o Michael Caine. É o Michael Caine, aquele... Michael Caine. Não, acho que... Eu não sei, eu não vi com ela. É o que só tem ele de famoso. É. E ele literalmente se muda de estado. E ele vai pra uma praia. E o tinha... tubarão persegue ele, ele deu um tinha um tubarão em seguindo toda o a área helicóptero, leste. era isso, né? Tinha um quê? Um tubarão seguindo o helicóptero. Isso. Ela tava vendo esse filme. Não voando. Não mas sei. Tipo, seguindo, tipo, sentindo o cheiro da água daqui do meu inimigo rival. Eu tava vendo esse filme, minha mãe tava vendo esse filme quando eu cheguei no trabalho dela. Minha mãe adora filme de tubarão. Acho que o bagulho dela é filme de tubarão. Ela adorou o Sharknado. Específico. Ela adorou o Sharknado. E aí eu cheguei no trabalho dela, tava vendo isso e fiquei tipo... isso é a continuação daquele filme do Spielberg, Tubarão. Aí ela, qual? Do Spielberg, Tubarão. Não conheço. Ué? Ela conhece todas as continuações, mas ela não conhece o original. Ela nunca viu o primeiro? Não é que ela nunca viu, ela não conhece. Tá ligado? Ouvi falar, nunca vi. Ela não sabe o que é. Ela nunca assistiu o primeiro. Ela não sabe o que é, ela não sabe que existe. Não, mas peraí, se ela já viu os outros, ela nunca se perguntou por que o nome desse filme é Tubarão 2? Não, se pergunta, ela só cagou e andou. Ué, bota ela pra ver, se ela gosta, talvez ela goste. Ela não vai gostar porque é bem feito. É sério, quando ela vê que tem um suspense, que tem uma trama, ela fala tipo, chato pra cacete. Quero tubarão pulando pra fora do mar e comendo o cara em pé e aí correndo de volta pra água. água. Bota ela pra ver Megalodon versus... Ela já viu, versus... versus Gigantic Boa, né? Alguma coisa assim. Nossa, ela me fez ver... Ela gosta de filme de animais, tipo, bota ela pra ver cobras no avião. Qual é o nome desse? Ela não gosta, ela gosta quando o animal é monstruoso. Bota ela pra ver jiboia. Ela viu. É jiboia o nome? É anaconda. É anaconda. Ela só gosta... não sei o nome de nenhum filme. Ela só gosta quando o animal é gigante ou super inteligente. Se for ela viu Jurassic World? Não gosta de dinossauro. Ué? Como é que alguém pode estar tão errado? Ela gosta de tubarão, ursos e cobras. Mas eles têm que ter essa medida e tamanho e o filme não pode ser bom. E eles não podem ser dinossauros. E ela fica... É tipo uma árvore de regras que vai sempre voltar pro começo. E ela normalmente não gosta quando eles são feitos por ciência. Tipo, eles têm que ser assim, eles têm que ter nascido desse jeito. Tem que ser da natureza deles. Se for tipo, alguém injetou, ela fica, esse tipo de coisa não acontece. O tubarão um furacão jogar um tubarão no espaço e ele comer um astronauta acontece. Eu acho que chegou a tanto já, que já tem 4 e o 5. Tem o tubarão vai ao espaço. Sharknado no espaço, não tem? Não sei. Tem, que eles eu só vi o 1 e o 2. Tem, que eles estão voando no espaço, é o novo. Que eu acho que, se eu não me engano, eles até convidaram mas se eu posso estar errado, não tenho certeza. Que eles até convidaram ou pensaram em convidar o cara do The Room. O Tommy Wiseau? Uau. Que é o mais novo, foi de 2016. Eu duvido que é o que tem tubarão no espaço. Eu duvido do fundo do meu coração, mas se acontecer eu quero ver. Eu tenho certeza que ele não participou, entretanto, mas eu acho que teve algum negócio de querer chamar ele, mas eu acho que ele falou que o filme era muito demais. Enquanto isso, ele tá fazendo Best Friends, aquele lixo. Tu viu o Tommy Wiseau reencenando a cena de Batman? Isso faz um tempo já. Tu viu, né? Ele como Coringa, eu te passei essa porra. Tu não passou? Cara, que me deixou tão feliz. Eu tô tentando pensar em qualquer frase daquela cena, mas todas são muito lindas. Não dá. Que me deixou tão feliz. Why so serious? Why so serious? Why are you so serious, Lisa? Cara, you wanna know how I got these scars?
Cara, isso é muito bom. Sério, sério, eu fazia aula de teatro em Bangu e ninguém era tão ruim. Sério, nego tinha uma consistência de tá, eu não posso falar a frase assim porque ninguém fala desse jeito. Tá ligado? O maluco. Mas o pessoal que se faz teatro é surpreendentemente maneiro. É. Você pensa que vai dar errado, mas até que funcionou legal. A galera tinha vontade. A galera tentava, ela, tipo, não, posso fazer de novo, tá ligado? Eles falavam, posso fazer de novo. Não era tipo, no, it's alright. Tá tudo It's certão, manda perfect. aqui. Cara, tem mais Best um. Friends, tu viu? Não, eu não vou. Parte 1, que ainda vai ter uma parte 2. Não vou parar, sério. Cara, parece É um filme filme? tão patético. É um filme, é literalmente um filme meio meta. Porque eles são, é sobre eles dois, mas é sobre os personagens que eles dois estão interpretando, que tem leves similaridades com a vida real deles e como ela transpirou. Aham. Eu acho que a sinopse que eu acabei de dar é melhor do que a que tá no DVD. Mas... Tu viu o filme? Eu vi metade. Por quê? Porque eu achei, pô, parece bem filmado pelo trailer. Era? O trailer parece que é bem mal filmado. Não, sabe o que que era? Parecia que, imagina que eu e você compramos uma câmera semi-profissional e a gente estudou 3 ângulos e 3 tipos de lentes e nada mais. Ok. E olha só, essa lente é bonita, vamos colocar numa cena triste. E olha só, essa lente é escrota, vamos colocar numa cena de porradaria. Basicamente isso, filme. Quantas vezes eles jogam bola uma direção do outro nesse filme? Sabe, até onde eu vi, quase nenhuma. Droga. Quase nenhuma? Quase nenhuma acontece, porque o jeito que eles conversam às vezes soa parecido, mas não é tipo, ninguém fala You tearing me apart, Mark, Não. nada do tipo. Mas às vezes eles dão uma ideia de que, isso é bem parecido com a forma como tal coisa aconteceu. Mas isso é chato, esse é o problema. É chato e ouso dizer, pretencioso. Claro. O que é triste, porque eu pensei que eles tivessem aprendido a lição. Acho que tu não és um... Eu pensei, a parte, Mas é um da cara parte muito sincera de pretencioso. mim queria acreditar. Porque pra mim, agora eu realmente 100% acho que ele é acredito uma que puta ele de é... uma arte. Não, então, eu ainda acredito. Quer dizer, agora eu acredito de fato que ele ainda acha que o trabalho dele foi um sucesso porque era bom. Aham. Que é triste. Mas assim, se você tem que conviver com o fato de que o que você fez é tão ruim que tornou você rico, talvez essa seja uma boa solução. Sinceramente, algumas pessoas provavelmente não iam aguentar isso não. E olha só, o que você fez é tão horrível e tão merda, mas tão merda que você tá rico, seu filho da puta. Mas, Pega o teu dinheiro e vai tomar no cu. basicamente isso. E assim, deve ser meio... O outro, o que não é o Tom Wiseau, deve se sentir assim, sinceramente. Porque ele que se leva um pouquinho mais a sério. Ele parece ser mais pé no chão. Aham. Mas eu acho que agora ele deve ter... Já que o livro dele foi o sucesso, tipo, o livro dele que foi o que causou isso, e o livro dele é considerado best-seller, então talvez ele não tenha tanto problema com isso, porque pela parte dele foi por talento. Sim. E o livro dele é sobre, né, trabalhar com um gênio retardado. O livro dele é bem mais babaca que tudo relacionado a The Room. Até a nostalgia Como com assim, ele. bem mais batata? Babaca. Essa aí. Isso é sem querer. Como assim, mais potato? Ele fala O muito livro, mal. ele né? fala muito mal. Fala muito mal. Significa que o Tom Wiseau nunca leu, porque senão... Provavelmente, tô sendo sincero. Tipo, o livro é o artista desastre. O filme pega essa vibe de, olha só, no final eles se reconciliaram. O livro é, e olha só, no final o Mark tem a carreira destruída por causa desse cara. Esse é o clímax do livro. Tipo, agora a minha carreira é um lixo, fim. Agora eu ninguém quero me morrer, leva a beijo, sério. tchau. Tu viu? Cara, eu não sei se eu acredito. Porque mesmo tendo passado pelo livro, agora eu nem lembro se isso tá no livro, mas tá no filme, então vou seguir pelo filme que tá mais fresco na memória. O filme tem uma cena onde ele encontra o cara daquela série que todo mundo acha foda pra caralho e eu nunca vi um episódio sobre química do mal. Qual é o nome da série? Breaking Bad. Eu tô blasfemando? Todo mundo no mundo que eu conheço falou que Breaking Bad é foda, eu nunca vi em toda a minha vida. Também nunca vi. Sério. Eu vi alguns episódios, Uau. mas eu não gosto de séries de drama. Eu gosto de filmes de drama, não gosto de séries de drama. Mas assim, pelo que eu ouvi, disseram que essa série é boa porque ela... Todo gênero que ela pega em qualquer episódio ela manda bem. Tem episódio que é de comédia, tem episódio que é de ação, tem episódio que é de mas drama. ela, no fim, Enfim, ela é de um drama. drama sobre uma vida chegando ao fim por causa de uma doença. O que é hilário. Quer dizer, no sentido de que eu não pensei, toda vez que a gente fala química do mal, eu assumo que é uma série estúpida e idiota. Mas isso é Esse culpa da nome em Record. português, né? Foda. Eu sei, Davi, mas química do mal se superou. Você superou. Principalmente porque eu descobri o nome da série como Química do Mal antes de eu saber que era Breaking Bad.
sempre... Não aconteceu que a Record lançou, tipo, tava passando na Record e aí tava escrito Breaking Bad, quebrando mal, alguma coisa assim, pela própria Record. Eu não sei se isso é verdade. Porque eu não sei se chega tanto. É a série preferida do meu irmão. Ele se amarrou. Todo mundo que eu conheço não disse que é ruim. No mínimo disse, é bom. Mas o ponto era... Tem um momento onde esse ator é encontrado pelo Mark no filme do James Franco, que aliás até que é maneiro. E ele fala, não, então, gostei dessa sua barba pro Mark, né? Isso combina bem, a gente queria fazer um episódio da... Tá ligado aquela série? Era que é Malcolm in the Middle, que esse cara fazia? Ele falando, então, a gente queria um cara que tivesse essa barba e esse perfil pra fazer um lenhador nesse tal episódio. Você quer participar? Literalmente, e eu acho que isso, eu não tenho certeza se aconteceu na vida real, mas tá escrito lá, literalmente, o cara convidando, e no filme eles pegam ele, o ator mesmo, pra fazer essa parte, convidando pra aparecer em Malcolm in the Middle e dar um jump start na carreira dele. Daí, o personagem do Tommy Wiseau, também conhecido como Tommy Wiseau, chega e fala, Mark, a gente precisa regravar uma cena. Por quê? Porque essas cenas funcionariam melhor se você tivesse sem barba. Então raspa a barba. Aí ele, a gente não pode gravar uma semana depois de hoje, porque nessa semana eu vou gravar aquilo com aquele cara e eu preciso usar barba, senão eu não gravo. Ele, não, tem que ser agora. Você não vai fazer isso, como você pode não fazer isso? Você não é meu amigo, você quer destruir o meu filme? Aí ele, tá, eu raspo a barba. E não participou do Malcolm in the Middle. E fez essa cena do The Room. Esse é o nível. Como assim? Esse é o nível. Tá, isso foi mais erro dele do que do Tommy Wiseau. Não, eu sei, mas tu tá ligado que isso aconteceu. Como? Isso só aconteceu. Que pelo que o filme deixa claro, foi por birrinha do Tommy Wiseau. Ele podia ter esperado o tempo. Ele só tava puto porque tava achando que o cara ia abandonar o filme dele. Isso foi mais erro do Mark, cara. Foi muito. Porque pelo que eu entendi, ele só é muito gente fina. Mas aí que tá. O roteiro de Artista de Design foi ele que escreveu. Então eu fico confuso, eu fico conflitado em saber o que aconteceu, como aconteceu. Sim. Mas eu sempre quero assumir que o Tommy Wiseau é o babaca da história. Ele parece ser Porque ele babaca. faz por onde? Eu nunca vi alguém se... Desde Michael Jackson, eu nunca vi alguém aparecer em público e se mostrar tão mal. E tipo, talvez ele nem seja isso tudo, mas ele se coloca numa posição tão merda. Michael Jackson era ótimo. Pra caralho. Michael Jackson era ótimo, né? Você acha que é ok dormir com crianças na sua cama, no seu quarto, na sua mansão? Claro. Eu adoro deitar com eles, quando eles encostam a cabeça no meu peito. Não é nada de sexual, eu só sinto um prazer. Eu me sinto como uma criança igual a ele. Isso Cara, não é... Porra, como você... Eu não consigo nem acreditar que ele fez algo de errado por isso. Eu só acho que ele é retardado. Eu sei. Só falar não. Só falar não, não, Michael Jackson fala não, Porque é errado. sim, teve um momento foi que sem ele, querer. teve um momento que ele usou a lógica. Teve um momento que ele disse, na verdade, quando a gente fica... Eu vou parar de contar ele. Isso é filha da putagem da minha parte. Ele falou uma vez, tem um momento que que eu ia chamar aquele garoto que processou ele por causa dos pais, que eu ainda acho que foi culpa dos pais. Foi os pais. A história foi bem Os pais voltaram atrás e falaram depois da morte do Michael Jackson. Que foi tipo... Nossa, agora eu me enchi de ódio. Depois que ele morreu, a gente falou que guardasse. Sinceramente, que nojo, mas foi tipo... No dia que eu chamei aquele garoto, um dos produtores que ficava na minha casa, justamente pra ninguém dizer que Michael Jackson ficava sozinho com crianças, esse cara morava com Michael Jackson agora, esse era o nível, falava, cara, Michael, sério, eu sei que o moleque disse que teve um pesadelo, eu sei que ele tá triste, eu sei que tá tipo uma figura paterna quando as crianças estão aqui, mas tu vai botar ele pra dormir no teu quarto? Sério? E ele, não, você tem razão, isso não parece uma boa ideia nessa situação, vamos fazer o seguinte, ele dorme na minha cama gigante e eu durmo no colchão no chão, a 3 metros de distância dele. Ainda assim acusaram ele disso. Foi esse moleque que ele deixou entrar no quarto. Parece que eles disseram, não, só que você precisa entrar no quarto dele e passar a noite lá. Fazendo isso, nosso argumento vai ser sensacional. E o promotor desse caso, cara, que filha da puta, falando, tá ligado? Você é um promotor, seu objetivo é julgar, é tipo, provar que aquela pessoa tá errada de forma justa. Não é inventar coisa. Não que alguém respeite isso. Que é tipo, ele chegou numa coletiva e falou, e Michael Jackson tem alegado que eu faço isso por causa da fama dele, querendo me aproveitar disso, como se eu gostasse desse tipo de música. Tá ligado? Esse nível de infantilidade.
E era algo bem homofóbico também, era tipo como se eu gostasse dessas músicas de quem canta de voz fina, e coisa assim. Deixa o meu Hilly-Billy em paz. Caralho, que horrível. Sei lá. Eu até entendo a galera levar o Michael Jackson dessa forma, principalmente naquela época. Porque hoje em dia a gente tem todo o ponto de vista de eram só alegações, ninguém te aprova. Na época é foda. Não, então, porque na época tipo, 20 ninguém crianças. quis acreditar. Michael Jackson tocou no pintinho. Não, era foda. 20 crianças, mas assim, vamos ser honestos. Fazer uma criança falar o que você quer não deve ser a coisa mais difícil. Não deve. Mas ao mesmo porque tempo. os pais falaram, faz isso, a gente vai ficar rico pra caralho. Mas ao mesmo tempo é fácil você mandar tua criança fazer o que tu quer se o Michael Jackson convida 10 delas pra dormir no quarto dele. É foda, cara. É foda. Eu entendo. Mas ele parou de fazer isso. Parou. Ele chamou esse moleque essa vez e deu merda, tá ligado? No momento. No único momento de fraqueza, a segunda merda aconteceu. E aí deu aquele caso. E olha só, ele tá sendo acusado uma segunda vez. Já que aconteceu 2 vezes, deve ser sério. Deve ser verdade. O raio não cabe no mesmo lugar 2 vezes. Cara, poder e dinheiro é uma doença. Vai te fuder, cara. Vai ter muita gente querendo te fuder. Caraca, tem uma parte muito triste no documentário que os caras... Assim, eu quero... Isso é de um ponto de vista que acredita que ele não fez nada. Mas eu acho que a essa altura, foda-se. Ninguém parece ter ficado... Ninguém parece ter ficado cicatrizado, então eu não acho que foi sério. Tipo, você não viu uma criança que ainda é entrevistada até hoje falando, não, porque eu tô triste por isso até hoje. Mas... Macaulay Culkin tá estranho. Não, Macaulay Culkin é um caso interessante. Eu acho que ele... Deixa eu terminar meu raciocínio antes de irmos pra ele, porque ele tem feito coisas recentes que fazem parte da minha semana. Então é bom puxar. Michael Jackson foi... O que eu ia falar, caralho? Eu me perdi no meio da sentença. No julgamento, em um documentário, o cara tá falando que Michael me ligou, um amigo dele, falando: cara, eu tô muito puto. E ele falou, eu entrei em choque. Michael Jackson ligou pra mim e falou, eu estou muito puto. Eu nunca ouvi ele falar um palavrão na minha vida. E eu vivo com ele há 15 anos, trabalhando com ele e visitando a família dele, e ninguém falou um palavrão. Tipo, mãe e ele nunca falaram. Aí do nada ele fala, a gente tenta, a gente fica rico, a gente sabe que é injusto, a gente quer dividir o dinheiro, a gente quer ajudar os outros, eu quero doar, eu quero me doar o suficiente. E nego sempre te fode. Alguém sempre vem e te fode, não importa o quanto você tem de fazer por onde. E o cara falou, eu quase chorei recebendo essa ligação, porque eu nunca vi alguém tão puto e tão injustiçado num lugar só. E isso porque tenta ter esse nível de empatia. O cara foi até que bem honesto, bem pé no chão. Tipo, eu nunca pensei que fosse ter esse nível de empatia por Michael Jackson, a pessoa mais rica do mundo. Sim. Tipo, é uma situação que você não deseja pro seu pior inimigo. Esse tipo de... a caça. The Hunting do Mads Mikkelsen. Dá uma dor física. Vietnã, cara. Você assiste e você fica, ai, meu Deus, para com isso. Eu odeio criança. É o único filme que eu gosto muito que eu não aguentei ver 2 vezes. Caraca, é horrível. Eu acho... Sabe quanto esse filme é bem feito? Tem 2 filmes que eu não consigo assistir de novo sem ficar com dor física. Esse e aquele em animação sobre a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Sim. Você tá ligado que o nível de esforço que tem que colocar pra eu ter a mesma ânsia de vômito vendo um filme sobre um professor sendo injustiçado e uma bomba nuclear? Esse filme, aliás, eu acho que é Rei em Pés Descalços, caso alguém queira ver. Alguma coisa assim. Muito bom. Não sei se tem dublado, eu sei que tem ele completo no YouTube com legenda em inglês, entretanto. Eu vi Centopeia Humana 3 vezes, eu não consigo ver The Hunt. Centopeia Humana, isso é estúpido. Mas dá vontade de vomitar no Uma começo. merda, não, porra nenhuma. Olha só, ele cagou na boca de fulano e fulano cagou na boca de outro. 3 vezes é o circo. Não é assim. Eu fico puto desse Centopeia Humana, bicho. É legal, é divertido. É engraçado. É A ideia é sensacional. É estúpido. Mas é mal feito. Se fosse no mínimo, sei lá, divertido. Mas se o eles filme, tivessem a ideia o de que a filme 1 ideia tem uma é ótima ideia, inteira, que é as três pessoas, as 2 mulheres e o cara, presos um ao outro, sem as patelas dos joelhos, tendo que engatinhar em conjunto pra fora da casa. Isso é um puta de um filme de slasher. Um grudado com a boca no cu do outro. E no final, tanto da frente quanto de trás morrem, e o do meio tem que engatinhar carregando 2 pessoas. Você tá ligado, isso é maneiro. Você tá ligado quando você escreve tendo em mente, tá, mas quando chegar nessa parte... Isso é maneiro. Eu gosto quando fazem isso. Tem gente que se incomoda. Eu acho que contanto que você não tem escrito tudo em volta de, e é assim, eu quero chegar nisso, que é o que acontece. Tipo, Centopeia Humana, nesse momento, tu fala, caralho, essa é uma ideia. Você pegou o que te deram, você usou, tá, não tem como piorar mais.
Esse é o nível, essa é a situação que você tá. Sei. Mas aí você só tem isso de importante no filme inteiro, o resto é muito lento, sem graça, nada bem lento, acontece. bem lento. Eles tentam criar uma atmosfera mais opressora e assustadora, mas é só lento. Aham. É isso aí. Macaulay Culkin. Não sei se vai dar tempo, entretanto. Tem 1h40 de gravação. Sério? Tem. Fecha com o Macaulay Culkin. Então. Tava em 40 minutos quando eu olhei, e agora que eu olhei de novo tá em 1h40 minutos. A gente tem que melhorar nisso, já é a 10ª vez que a gente falha nisso. Fecha com o Macaulay Culkin. Foda-se, o primeiro é o primeiro hardcast, foda-se. Aí a gente esqueceu. Porra! O microfone, quebrei o microfone. A gente esqueceu de avisar. O nome é hardcast, gente. Hardcast não, Hardcast. Vai estar na Party Hard lá, sei lá. Party Hard, né? Eu não sei. Do canal? Tem? Já A tem? gente nunca. Nem criou. Vai ter um canal chamado Party Hard pra, sei lá. No futuro A vai gente ter um tem canal que- onde vai estar áudio. No futuro a gente evolui a ponto de ter imagem. A gente ainda tá no áudio do Vou colocar uma audiovisual. imagem, vai ser a foto do Macaulay Culkin. Tem que ser a foto do Macaulay Culkin. Como ele tá hoje em dia, porque ele se esforçou pra sair Vamos pegar as daquele- 3 pessoas do Centopeia Humano e substituir a cara dele pelas pessoas que a gente falou hoje. Você vai me dar trabalho desnecessário. Aí vai ter o Macaulay Culkin, vai ter o ator que fez Jesus Cristo no... Tu sabe que se eu fizer isso, isso pode ficar para outro podcast, mas tu sabe que se eu fizer isso, o YouTube não vai deixar, né? Droga. Porque o YouTube tá fresco pra caralho recentemente. Tá bom. Por exemplo, eu falei caralho 5 vezes nesse áudio e eu acho que isso pode dar merda. Tipo, não pra gente, a gente não vai monetizar isso, não ainda. Não, ninguém vai ver pra monetizar. Foda-se. Só foda-se. Foda-se. Foda o meu cu. já Monetizar que ninguém- o quê? Aqui, piroca na minha bunda, sinceramente. Macaulay Culkin, pô. Macaulay Culkin, fode o meu cu. sinceramente. Não, fecha com ele. Não, pera. Verdade. Fala palavrão quanto pode, me perdoe. Tá, Macaulay Culkin. Ele fez um vídeo com Angry Video Game Nerd Não passou ainda, não vi, sinto muito. sobre jogos de Esquecendo de Mim. Aham. No qual ele parece que tá finalmente no estado de espírito feliz da vida dele. Porém, ele parece que tá muito drogado durante o vídeo. Isso provavelmente é efeito colateral, sendo preconceituoso. Provavelmente ele tá muito drogado. Ou ele tá, sei lá, fumou um baseado maneiro. Porque não parece nada pesado, parece o que um baseado causaria. Porque eu tenho muita experiência com isso. Mas é basicamente o que parece. E, assim, é um vídeo bacana. É um vídeo bacana, mas o que eu devia ter te passado e não passei é o Macaulay Culkin com o elenco do Cinemassacre, que é o do Angry Video Game Nerd, falando sobre Big Trouble in Little China. Um dos meus filmes favoritos, o qual a gente precisa assistir e comentar sobre Qual em filme algum é outro esse? Hardcast. Tenho quase certeza que eu vi, só não lembro Kurt qual é. Russell, caminhoneiro, roubaram meu caminhão Não vi. em Chinatown. O quê? Não vi. Eu tinha salvado pra ver, mas o site que eu tinha salvado pra ver morreu. Não vi esse filme. Isso é impossível. Não vi esse filme. Eu vejo esse filme desde que eu era pequeno. Assim, não desde que o filme saiu, porque ele é muito mais velho que eu, mas desde que eu tinha 5 anos. É. Toda vez que passava na sessão da tarde era um ritual. Quando Saiam eu de de perto. 80, não é? Eu não sei, eu nem lembro o nome dele em português, sinceramente. Eu nunca fui fã dos anos 80 no cinema. Meu filme preferido... Mas assim, quando eu era criança eu nem sabia diferenciar. Eu sabia diferenciar porque sempre tinha um brucutu. Sempre tinha um brucutu. eu sabia que Era isso e Lessie, passava direto na sessão da tarde. E eu nunca fui muito fã de filme de brucutu, nunca Mas gostei isso de... não é um filme de Brucutu. Eu sei, mas tu vê Kurt Russell... Ah, E eu Kurt fico- Russell é o Brucutu mais inteligente que tinha na época. Ele é um brucutu maneiro, mas eu não... sei lá... E Não... o filme é muito bom. Deve Assim, ser. já viu o Escape New York? É o quê? Escape Los Angeles, que também é dele? Que ele tem Tem o tapa-olho? Tu já viu esse? Já, esse eu vi. Porra, esse é o mais difícil de alguém no Brasil ter visto e você viu. Então, esse gostei. é até interessante porque, tá ligado, o Snake de Metal Gear? E Baseado o nessa fato dele aparência, se né? chama Snake, e É. ele no filme se chama Snake. É. E no Metal Gear 2, quando ele se disfarça, ele se chama de Plissken. E o nome do cara é Snake Plissken. É tipo a mesma merda. Mas meu ponto é, Macaulay Culkin e o pessoal do cinema aqui conversando sobre esse filme. Muito maneiro. Eles gostam desse filme? Eles gostam pra cacete desse filme. O James Rolfe lá do Nerd, ele tá numa situação confusa, porque toda vez que ele vê esse filme, ele fica num WTF tão grande que ele só desiste de compreender. Então ele tá mais naquela de, tá, o filme é bom, eu só ainda não entendi. Aí o cara falou, não, tranquilo, o filme sobre um cara que teve caminhão roubado. Daí um imperador chinês medieval em Chinatown invoca seus 3 guerreiros malignos que controlam os elementos para fazer um sacrifício de uma Raiden, donzela. né? Pra fazer um sacrifício de uma donzela de olhos verdes, que é a garota que esse cara acaba querendo salvar porque ele fica amigo dela. E aí ele acaba tendo que enfrentar mestres do Kung Fu milenares em Chinatown pra pegar o caminhão dele. Isso parece um filme tão merda, Puzini. Davi é tão bom.
mas é tão bom. Isso parece tão Sabe, horroroso. John Carpenter, cara. Tá. Parece, é tipo, tá ligado quando você vê A Coisa? E é um Aham. filme super sério. E aí tu vê algum outro filme estúpido do John Carpenter, tipo... Não vai vir nenhum na cabeça agora. Eu acho que aquele do óculos que vê raio-x é dele. Mascar chiclete e chuta traseiro. Aham. E tu fala, nossa, isso é idiota. E tu pega esse e tu fica, esse é o ápice do idiota. Isso é tão bom. Ele ultrapassou o Isso Nirvana é do tão... burro. Quando você vai na vibe, tipo, porque não é um filme ruim, é um filme muito bem dirigido, muito bem executado, mas ele é feito pra ser burro. Ele é tipo uma vibe de Zumbilândia. Já viu Zumbilândia? Já. É bem essa vibe, a qualidade tá ali, só que é comédia. Aham. E aí você fica, caraca, a ação desse filme é muito boa. O jeito que todo mundo atua, o próprio personagem é muito carismático, é muito maneiro. Tem uma cena que o protagonista chega, que ele tem um aliado dele, que, caralho, eu preciso rever esse filme pra lembrar o nome dos personagens. A gente tem que rever esse Tem filme. um aliado, a gente tem que ver, né? Você nunca tem viu, que ver. filha Você da não... puta. Para. A gente, a gente tem o Kurt Russell pega uma SMG, ele atira pro alto, vamos matar todos os inimigos aqui. E aí ele acerta o teto, e o teto desmorona na cabeça dele. E ele fica desmaiado por toda a cena de ação. Enquanto todos os outros personagens coadjuvantes vencem a porradaria e acordam ele depois. Tipo, esse é o nível do seu protagonista, ele não consegue, ele falha em tudo que ele faz. Umas frases muito maneiras, tipo... Qual é o nome do filho da puta que era, tipo... Você sabe que Jack, sei lá o que, faria numa situação dessas? E o inimigo... Quem é Jack? Jack, sei lá o que? Eu, porra! Tu não me conhece! Tu enfrentando o chinês que lança raio pela mão, tu não sabe nem meu nome. Mas é isso. Esse é o filme que o vilão principal é um cara chamado Lupin, é isso? Eu acho. Não é isso? Eu acho que é isso aí mesmo. Que começa com literalmente um cara que é o Raiden antes do Raiden existir. É. Que, cara, quando eu era criança, pra terminar com chave de ouro, tinha um cesto de roupas sujas bem anos 90 na minha casa, que quando tava vazio, ele era um cesto imenso, tipo, da altura de uma pessoa quase. E a tampa dele era gigante e redonda e tinha o formato do chapéu desses caras. Então, como eu era uma criança pobre, eu ia lá, pegava a tampa desse cesto, pegava barbantes pra caralho, ou qualquer coisa que fosse fio, amarrava em volta das partes abertas disso, usava de chapéu e lançava raio imaginário nos amigos que eu tinha. Você devia ser patético. Porra, cara, eu era uma criança, vai se fuder. Devia ser criança mais Aí patética. ele não era porque eu era gordo, aí era tipo um gorducho com uma tampa de roupa suja na rua, diga-se de passagem, Você era criança lançando mais raio nos patética. outros. Você era assim. Cara, eu tive o luxo de por algum tempo poder brincar na rua, mas foi bem pouco. Aí depois eu ficava em casa com meus irmãos dando porrada neles e vice-versa. A gente tinha um monte de garrafa pet descartável que a gente pegava dinheiro em troca, tá ligado? Tu desse a garrafa pra uma pessoa, tinha pessoa que pagava por isso. Aí ficava muito sobrando lá. A gente pegava e saía na porrada como se fosse estar um no outro, porque a garrafa fazia um barulho parecido. Não era nem um pouco parecido, mas era um bum alto pra caralho. E era o terror dos vizinhos. É isso, foi assim minha semana. Em 2005. Foi assim minha semana, desde 98. A próxima vez a gente tem que ir no seu passado. Se bem que a gente foi hoje. Não, porque essa foi a introdução, né? Então, assim, faz sentido a gente Vamos falar. parar um de pouquinho falar passado. sobre introdução e meta. Vamos só desligar aqui. Senão o nego vai. Deu 1h47, cala a boca.